Boa tarde. É com muita alegria que eu começo essa nossa primeira conversa, né? Essa nossa primeira live da divisão ESO para o ano agora de 2021. O nosso ESO Talks, né? A gente planeja ter alguns eventos desse tipo ao longo desse ano e nos demais anos dessa gestão. Agradeço imensamente aqui a presença dos professores Ronaldo Parente, da FIU, né, a Florida International University, nos Estados Unidos, professor Manuel Portugal Ferreira, da Federal de Lavras e do Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, e o professor Sandro Cabral, do INSPER e da Universidade Federal da Bahia. Sejam todos bem-vindos. E eu agradeço muito também a presença de todo o pessoal que está assistindo a gente nas suas respectivas, né, telas. Então, hoje temos aqui uma conversa, né, sobre a publicação em periódicos de alto impacto. Essa necessidade cada vez maior que a gente tem visto na academia. Meu nome é Christian Falaster, eu sou professor da FURB e eu vou ser o host, né, fazer essa moderação nesse nosso debate. Queria abrir um pouco, né, para cada um dos professores conversar um pouquinho com a gente, né, trazer algumas informações, se apresentar, né? Podemos começar com o professor Ronaldo? Oi, Christian, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, né? Um prazer rever o Sandro e o Manuel, que são colegas de longas datas, e eu sempre, é muito bem-vindo para mim quando eu sou convidado para alguma coisa no Brasil, apesar de estar fora do Brasil há muito tempo, eu tenho meus vínculos com o Brasil, né? Eu sou professor colaborador também da EBAP, lá no Rio, e sempre participo, já tive alguns eventos que eu fiz na Unicinos também, estou sempre gostando de participar, sempre que tem oportunidade que aparece com o Brasil. E só para me apresentar rapidamente, eu sou professor da Florida International University, como você falou, estou nos Estados Unidos já há 30 anos, né? Vim para cá fazer mestrado, doutorado e fiquei, né? E especificamente na FIU, em Miami, eu estou vai fazer 11 anos agora. Antes dela, eu estava na Rutgers University, né? Fiz meu doutorado aqui na Temple University, na Filadélfia, e esse tópico sobre como publicar é um tópico interessante que eu vejo, principalmente para o pessoal do Brasil. Eu tenho dado várias palestras aí no Brasil e, inclusive, fiz uma entrevista com o Ilan um dia desse, que foi publicada aí no jornal dele, porque eu sou editor também de alguns jornais aqui e o que eu vejo sempre eu quase que identifico, só de começar, de ler o primeiro parágrafo do paper, o título, eu já sei que veio do Brasil, né? Na formatação, no jeito de se apresentar, no jeito de fazer o título, e essas coisas, e quando você vê esse formato, então um formato que funcionou muito bem para os acadêmicos no Brasil durante muitos anos, mas para quem quer fazer uma carreira, veja bem, nada contra quem quer fazer uma carreira no Brasil. Mas hoje, se você quiser, como o Sandro, fez uma carreira internacional, e outros profissionais do Brasil que fazem carreira tanto no Brasil como internacional, têm reputação internacional, ele já sabe como é que é o processo de ir para fora. Então, você tem que escrever de um jeito diferente, tem que ter uma estrutura diferente, o jeito de abordar, o jeito... Não que os dados sejam ruins, às vezes você tem dados excelentes, mas você tem que se preparar. Então, acho que dentro disso aí eu preparei uma pequena apresentação, né? Não sei se você quer apresentar o resto do pessoal primeiro, e depois uma pequena apresentaçãozinha aqui para a gente iniciar uma discussão sobre isso. Acho que a gente já pode partir para a apresentação e depois cada um se apresenta e mostra, né, seus slides ou faz. Pode ir lá. Ok, então deixa eu vou pegar uns slides aqui, eu tenho uns 2 slides, depois a gente bate um papo. Share em tela. Apareceu aí? Uhum. Sim. Ok. Vamos lá. Então, se eu coloquei aqui no modo apresentação. Então,
o que eu vejo? Os primeiros slides é um resumo, né, de muita coisa, vou ser bem breve, mas são alguns conceitos, está em inglês, mas eu vou falando em português aqui, tá? São alguns conceitos básicos que é necessário entender quando se vai escrever um paper, né? Quando fazer qualquer pesquisa, se você quiser estar num jornal internacional de alto impacto, tá? O primeiro é para quem você vai escrever, né? Eu vejo muitas pessoas escrevendo, mas às vezes estão atirando para tudo quanto é lado. Você tem que entender quem é o público-alvo do seu tópico. Se você tem um tópico definido, você tem que saber quem é que vai ler sobre aquele tópico, né? É como, imagina que você vai para uma reunião e tem 10 pessoas nessa reunião sobre um assunto e você tem que se tornar relevante para aquelas 10 pessoas que estão estudando esse tópico, né? Então, é muito importante que o pesquisador ele saiba identificar quem é o tópico do target dele, né? Para que ele escreva para aquelas pessoas, ele tem que priorizar ali, tá? E aí ele tem que definir o que ele vai escrever, né? O que ele quer dizer exatamente para aquele grupo de pessoas. Lógico que ele tem que dizer alguma coisa que aquelas pessoas ainda não sabem ou que vão achar interessante, porque senão eles não vão comprar a ideia. Aquele grupo de pessoas provavelmente está o grupo de revisores dele quando ele submeter para um jornal. E, logicamente, o porquê que ele quer escrever, né? Aí que entra a contribuição. Por que esse paper, o que ele vai querer dizer é relevante? Tem que ser muito bem explicado, né? Em outras palavras, por que aquelas pessoas que estão estudando aquele tópico vão querer ouvir o que ele tem a dizer, né? É como se você começar a falar uma coisa que não interessa a eles, ninguém vai dar atenção, né? Eles têm que achar aquilo interessante, intrigante, insightful, né? Tem que ser relevante, né? Senão, ou seja, se eu não achar que está fazendo uma contribuição, eles não vão prestar atenção e vão te rejeitar o paper logo do começo, né? E, logicamente, tem todo o critério, que é como você vai fazer isso, né? Aí que entra todo o treinamento que você teve, né? Que é um treinamento mais rigoroso, que é que linguagem você usa para contar o que você está dizendo, a linguagem é competente, a linguagem é a mesma. Se você está escrevendo, se você é um cara de estratégia, por exemplo, e vai submeter num jornal de Operations Management, a linguagem é um pouco diferente, né? Eu me lembro no começo da minha carreira, eu sou da área de estratégia International Business, quis mandar um paper meu que todo mundo dizia que estava no borderline para poder no Operations Management. Os caras não entenderam nada, estudaram meu paper. Então, você tem que entender a linguagem do seu grupo, né? Você tem que fazer aquilo fluir bem, né? Tem que usar a metodologia adequada para testar o que você está querendo dizer. Isso tudo é muito importante, né? E mais 2 slides bem rapidinho aqui, que tem sempre uma confusão, as pessoas não entendem direito o que é uma contribuição, né? Se você... 95% das rejeições dos revisores, eles vão dizer o paper não faz uma contribuição significante que vale a pena publicar nessa revista. Quem já revisou e quem já teve paper rejeitado vai ver esse comentário sempre. Por quê? Porque contribuição é aquele negócio. Você tem que falar para aquele grupo que está conversando sobre aquele assunto que você está escrevendo. E esse grupo, onde é que eles estão escrevendo? Se você está falando num tópico de, por exemplo, hoje está um tópico na moda aqui de plataformas, né, as estratégias das empresas de plataforma, você tem que ir lá para o Organization Science, para o Strategic Management, nos últimos 2 anos, ou até mesmo procurar working papers e participar de conferências nas discussões nas conferências que esse pessoal está fazendo, está tendo lives aí, quem está escrevendo sobre isso, você tem que saber o que está se discutindo para você poder contribuir, né? Você tem que fazer parte daquela conversa, né? Você tem que se juntar a esse povo numa causa comum, que é o que eles estão escrevendo, sobre o que eles estão escrevendo, daqui dentro do tópico que você está pretendendo seguir, né? E aí você vai ter a capacidade, você vai conseguir identificar como é que você pode fazer aquela contribuição incremental. Lógico que tem contribuições que são, como é que chama, breakthrough, né, que revoluciona todo o meio, mas 99% dos pesquisadores que estão aí, eles entendem um tópico, gostam do tópico, se interessam e fazem uma contribuiçãozinha incremental. É assim que a ciência vai progredindo, né? Nem todo mundo faz um breakthrough, né? E não precisa fazer breakthrough para ser bem sucedido na academia. Se fazendo contribuições incrementais, você pode ser muito bem sucedido, né? Em outras palavras, você tem que dizer alguma coisa
para esse grupo. E esse grupo é aquele rumo que você identificou lá, é aquele grupo que está conversando sobre esse tópico. Né? Tem vários tipos de contribuição, né? Tem a contribuição teórica, tem a contribuição empírica, metodológica, contextual e substantiva. Mas você pode ter uma ou combinações dessas contribuições, mas normalmente, dependendo do journal, se não tiver contribuição teórica, pelo menos na área de estratégia international business, ele não passa. A teórica tem que estar lá. Aí você pode ter mais alguma outra, mas a teórica tem que estar lá, porque senão não passa. Né? Já existem journals que não se preocupam com contribuição teórica, journals que são mais exploratórios, então eles podem estar mais interessados nos findings exploratórios que vocês vão fazer. Então, não necessariamente, mas tem que saber a escolha do journal. Né? Outra coisa muito importante é rigor e relevância. Né? Às vezes eu vejo assim, em papers que eu analiso e reviso do Brasil, um pouco de falta de rigor, de rigor metodológico, de rigor conceitual, né? Então você tem que estar muito preocupado com o rigor. O resumo do rigor, um rigor conceitual é que você tem que estar certo que o seu porquê está muito claro, ou seja, a sua contribuição que você está fazendo está muito clara, está muito bem explicada, e está clara que todo mundo vai entender. E metodológica também, né? Está tudo muito bem verificável, os métodos apropriados, né? Ou seja, todo aquele how lá do primeiro slide está muito claro. E, finalmente, tem que ter relevância, né? A pesquisa tem que ser relevante, tem que ter uma linguagem e você tem que saber que seja compatível com aquelas pessoas para quem você está falando, que é o teu grupo target, aquele pessoa da conversação que a gente começou. Ou seja, fazendo uma contribuição significante. Dito isso aí, eu tenho outros slides aí, mas eu acho que eu vou deixar para depois, se precisar, porque eu acho que já dá para iniciar uma conversação, não quero tomar o tempo de todo mundo. Tá? Então, passo aí a palavra para você de volta, que eu acho que esses são conceitos assim, muito básicos, problemas que eu vejo assim, bem claros em tudo, quando eu reviso o paper. Muito bom, professor, muito bom mesmo. Eu vou apenas pedir para o pessoal que está assistindo em casa, né, para mandar perguntas também, né? A gente vai ter aqui uma conversa com, né, entre aqui os professores e depois a gente vai também né, conversar aqui sobre algumas perguntas que o pessoal pode mandar. Então pode mandar ali nos comentários no YouTube. E agora eu vou abrir a palavra para o professor Sandro Cabral, né, para fazer sua, né, introdução aqui. Ok, obrigado, Christian, pelo convite, obrigado, Fernando Serra, aqui, pela organização, prazer enorme estar aqui com o Manuel e com o Ronaldo, e umas coisas boas da academia, né, são quando a gente tem esses contatos, né, agora pela pandemia distante, mas em tempos normais, assim, nos congressos, o Ronaldo foi um cara que eu sempre encontro e acho que meu fígado padece um pouquinho desses encontros, assim, porque sempre que eu tô com o Ronaldo, assim, não tem como, assim, um ótimo cara para tomar cerveja, assim, puta, saudade, Ronaldão, os encontros na Academy. Bom, pessoal, eu acho que eu tenho uma posição, né, então eu sou Sandro, né, Sandro Cabral, eu sou professor do INSPER, mas também sou professor da Federal da Bahia, estou licenciado da UFBA desde 2016, né, estou afastado aqui, e estou me dedicando às minhas funções lá no INSPER, lá em São Paulo, né, continuo morando na Bahia, né, mesmo assim, fiquei ponte aérea, tudo, e eu tenho tentado, aí, né, ao longo da minha trajetória, tentar dialogar com uma audiência mais ampla, né, e aí, diferentemente de Ronaldo e de Manuel, eu fiz doutorado no Brasil, e com muito orgulho eu fiz aqui, na minha alma mater, que é a Federal da Bahia, né? E acho que o processo de publicação internacional, concordo com tudo que o Ronaldo falou, tudo. Aquele é o manual, também, mesma coisa. Assim, tal qual o Ronaldo, eu apanho muito mais, teu paper muito mais rejeitado do que aprovado, o Ronaldo sabe disso, o Manuel sabe disso, nossa vida é muito mais de nãos do que de sims. Tal qual o Ronaldo, o Manuel também. Sou editor, já fui editor de revista, faço parte do board de alguns jornais internacionais também, né? Por exemplo, o SMJ, né? Que é a meca, né? De estratégia. E mesmo tendo essa experiência de ter já até passado, a nossa vida é uma vida de muito mais frustrações
do que de alegrias. E é muito mais. Mas essa foi a vida que a gente escolheu, né? Essa vida que eu escolhi, eu tenho um prazer enorme de fazer isso que eu faço. Na minha posição, eu concordo tudo com o Ronaldo falou, a gente pode até aprofundar nessas questões, nessa área de estratégia, né? Eu trabalho o Ronaldo trabalha na interface de estratégia, a IB, eu trabalho na parte de estratégia e administração pública, né? Tem vantagens de estar nos dois lados e desvantagens também, mas o nosso grande desafio é como é que a gente multiplica a quantidade de pesquisadores. E acho que esse é o ponto que eu queria endereçar na minha fala. Particularmente, olha essa live aqui, a gente tem 4 pessoas, tirando o Christian, tem menos que 40, né? Mas a gente tem 4 caras brancos, hétero, cis, e, pô, não tem diversidade. E é uma questão de denominador. Isso é uma questão de denominador. Como é que a gente aumenta esse denominador? Como é que a gente aumenta esse denominador para ter mais gente publicando e ter mais mulheres, mais negros, mulheres negras? Então, a gente precisa de mais diversidade, e não só na área de estratégia no mundo, e a área de estratégia não é diferente. Como é que a gente faz isso? E eu não vejo outra forma a não ser através de uma boa formação. E a formação que eu tive, por exemplo, doutorado, não foi das melhores. Eu não fui treinado para isso. Não fui. Um orgulho danado aqui da minha formação, mas eu não fui treinado para isso. A vida me levou a gente pode até discutir esses processos, como é que a gente faz para chegar, né? Ter um pouco de inspiração, mas, cara, 10 de inspiração e 90 de transpiração. Não tem glamour nessa nossa profissão, não. Trabalhinho de sentar ali para identificar onde está a fronteira, que o Ronaldo falou, olha, tua contribuição tem que identificar onde está a fronteira e avançar a fronteira. Para você chegar lá, é trabalho de ler, né? Onde está a fronteira. E hoje em dia, com tudo pela internet, é muito mais fácil da gente conseguir saber onde está a fronteira. É muito simples fazer. Então, 15 anos atrás, no doutorado de 2006, dezembro de 2006, quase 15 anos atrás, é difícil ter acesso a journals, né? Você não tinha essa. Hoje em dia, está tudo na internet. O que não está, você manda um e-mail para o autor, ele lhe manda correndo porque ele quer ser citado. Então, isso é um trabalho de formiguinha, mas aí você precisa de treino para identificar as lacunas teóricas, e aí você sabe para onde está o debate, treino e método, qual seja o método que você escolha, tem que ter método, afinal, o que não difere, né? Eu sempre brinco que difere da gente de jornalista, eventualmente, e até jornalista tem método, né? Ou de escritor de ficção, que a gente tem método. Então, nesse sentido, pessoal, eu acho que a gente precisa discutir sobre o treino. O treino que a gente dá para os nossos alunos e para os nossos alunos. E como é que a gente consegue fazer uma academia que seja, ao mesmo tempo, inclusiva, trazer gente, mas que não abra mão do seu rigor. Porque, como o Ronaldo falou, a hora que ele abre um journal, ele sabe que é do Brasil. Tá cheio de voz passiva, parágrafo longo, cheio de aposto, no meio, citações que, eventualmente, não refletem a fronteira, refletem o trabalho dele próprio. E o título tem o caso do Brasil. O título, normalmente, no final, tem o caso do Brasil. O Brazilian Case. Como se fosse uma coisa mais importante do mundo. Não, mas isso eu sempre digo. E olha, eu sou dos pesquisadores que, a maior parte dos meus papers são tudo caso do brasileiro. Tava de prisão do Brasil, assim, eu faço público lá fora. Então, eu não renego a minha origem de ser brasileiro. Mas a gente tem que saber como é que a gente empacota isso, né? E toda vez que tem algum aluno com uma coisa desse tipo, eu sempre falo assim, cara, vem cá, você, se estivesse avaliando um trabalho do interior de Uganda, você se interessaria com esse frame? O interior de Uganda pelo interior de Uganda? Não, né, cara? Por que você acha que o cara vai ter o interior do Brasil pelo interior do Brasil? Se coloca no lugar de quem está lendo esse paper, não para aprender sobre aquela experiência. Pode até ter gente que queira aprender sobre aquela experiência que você está relatando, mas ele quer entender como essa experiência remete a uma questão, uma lacuna teórica, que normalmente nossos journals são, que se resolve. Isso é treino. Isso é treinar os alunos. Então, acho que o nosso papel é como é que a gente treina essa meninada nos programas de mestrado, doutorado, sobretudo doutorado, né? E aí a gente pode compartilhar a experiência, que eu vou deixar aqui aberto para a gente compartilhar a experiência, como é que a gente faz esse treino, e de certa forma falar como é que a gente treina o pessoal, a gente fala como a gente se treinou e como a gente se mantém atualizado. Porque aquela história, né? O Ronaldo pode ter não sei quantos gibs assim, meu amigo, mas os 10 gibs que ele tem no passado não é garantido o 11º, mas não é mesmo. Mas zero.
Manuel tá os SMJs aí lá também não quer dizer nada. Pelo contrário, dá um frio na barriga, porque os primeiros 2 que eu publiquei em 2007, aí depois eu achei que ia publicar logo todos os outros que fossem, aí tive assim umas 10 rejeições antes de publicar o terceiro. Isso me deu um frio, dá aquela sensação, caramba, não sei mais fazer. Pois é, então acho que a gente pode, eu queria falar dessa questão da formação e trabalhar com a gente pode estimular as perguntas e discutir com vocês, assim, né? Discutir com a turma como é que a gente faz, porque acho que o meu grande desafio é como é que a gente faz tornar essa academia mais inclusiva, mas não menos rigorosa e cada vez mais relevante. E acho que esse rigor e relevância e inclusão, esse tripé a gente tem que trabalhar. Acho que é parte da nossa profissão. Acho que faz parte da nossa profissão. Então, Christian, eu vou parar por aqui para deixar a Manuel aqui e a gente ter interação aqui. Obrigado, pessoal. Muito bem, obrigado, professor. Eu vou passar a palavra agora para o professor Manuel Portugal, que foi meu orientador de doutorado, né? Meu orientador e meu grande amigo. Manuel. De doutorado e de mestrado também, não é? Um abraço aí para o Sandro, para o Ronaldo, Christian, ao Serra e a toda a gente que está aqui. Já vi alguns ex-alunos, alguns amigos aí a aparecer. E já há aí umas questões, Christian. Aparentemente já há aí umas perguntas. Eu acho uns parabéns aqui pela iniciativa, aqui com a nova direção. Acho que esta ESO Talks é uma ótima ideia. Eu vou começar aqui para o Ronaldo, olha para cima, olha para aqui, eu vou começar aqui com uma coisa, a ver se lembras disto. Então olha a foto, olha a nossa foto. Isso aí deve ser no consórcio doutoral, quando a gente conheceu aluno ainda, não? Isso para em 2003, acho que é 2003, estou aqui. 2003, Porto Rico. Talvez fosse, não me lembro onde é que foi. Não, Porto Rico não, foi 2002. Mas aqui eras bem mais novinho, E eu também. Tinha um pouco mais, a gente tinha mais cabelo, né, mano? Eu tinha. Então, eu acho que o que vocês aqui, o Ronaldo e o Sandro disseram, acho tudo importantíssimo. E essas questões, aliás, que o Sandro, obviamente aquela cartilha inicial do Ronaldo é essencial, não é? Entender. E estas questões aqui da diversidade, da qualidade de formação do Sandro, que o Sandro falava, acho isto fundamental também, não é? Aliás, eu tenho insistido um bocadinho com isso, para que a gente precisa aumentar a qualidade nos programas de doutoramento, não é? De doutorado, precisa aumentar a qualidade. Uma parte é qualidade em método, mas também em termos de teoria, e ensinar as pessoas. Quer dizer, há muito de técnica e de compreensão específica do que um artigo exige, não é? Eu, na verdade, quer dizer, eu até sou otimista. Sou otimista e tenho visto uma evolução grande. Desde 2008, primeira vez que tive no Brasil e em Florianópolis, até agora, em 13 anos, uma evolução grande. Apesar da evolução, claro, continua a haver os problemas todos, não é? Mas, em parte, quer dizer, também tenho esta compreensão para que as condições realmente são diferentes. E às vezes até acho que se faz muito com as condições bastante piores do que existem noutros países, não é? Se é verdade que os artigos e tal são acessíveis hoje na internet, depois às vezes a gente precisa de bases de dados, o que não tem, participar em conferências e tal, esta exposição, uma rede internacional, falta o dinheiro, ir a uma academy, um meeting da Academy International Business ou Academy of Management, ou um SMS, custa muito dinheiro. Estamos a falar aqui facilmente de mais de um salário mensal para participar de um evento. E, portanto, quer dizer, não é fácil fazer omeletes sem ovos, não é? Ou fazer uma grande omelete só com um ovo. Portanto, eu acho que há aqui, enfim, sou otimista, acho que se fazem coisas até interessantes, mas há um caminho ainda longo a percorrer. Em parte, esse caminho também tem a ver com algumas condições e com uma compreensão. Por exemplo, este imediatismo da publicação. Uma boa publicação, como nós sabemos, demora imenso tempo. Aqui com o Christian e com uma colega minha, que alguns conhecem, a Dandi, nos Estados Unidos, tivemos agora uma semana, talvez, não sei, a carta de aceitação do GIBS para este próximo artigo. Mas é um artigo que começou o início, não é a primeira versão, o início há 7 anos atrás, aproximadamente, ou 8 ou 6, mas aproximadamente isto, não é?
Eu vi, a primeira versão foi de 2016, a primeira vez que a gente mexeu nisso. A primeira versão, mas quer dizer, isto começa com a ideia, não é? E com o debate sobre a ideia, não é? Portanto, quer dizer, é muito tempo, é muito tempo. Ainda há pouco tempo via o Nikolai Foss para dizer que tinha demorado 20 anos para uma publicação. Não? O artigo tinha sido ao fim de 20 anos. E, portanto, nós também temos que entender que há um tempo de maturação. Pegar no trabalho da disciplina, ou na tese, ou na dissertação, e imediatamente tentar publicar, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo, é preciso tempo, não é? Até porque estas principais personalidades que nós conhecemos aí, de ler os artigos, enfim, temos aqui o Ronaldo Parente e o Sandro como exemplo, demora tempo. É? Demora tempo. E, portanto, a primeira coisa a perceber é para isto não é para ser rápido, não vai rápido. Se não vai rápido, o que nós precisamos é ter um pipeline de trabalhos. E um pipeline também de coautorias e de amizades e essa coisa toda. Não? E, portanto, primeira coisa. A segunda, em minha opinião, é tentar. Realmente tentar. Acho que muita gente não tenta. Ou seja, é o artigo, submete a um sítio qualquer, enfim, pronto, já vai precisava de mais trabalho, mas eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, ou ninguém me ajuda, ou o que for e tal. E, portanto, porque o próprio sistema institucional ainda não valoriza significativamente as publicações de alto impacto. Aparentemente, na verdade, a gente sabe que para uma carreira internacional e para ter colocações em coisas tipo INSPERS e outras universidades, que as publicações são fundamentais. Mas ainda assim, pouca gente realmente dá-me ideia que tenta. E depois há alguns que tentam e o artigo é rejeitado. Ora, a rejeição é o normal. Nestes periódicos de topo, as rejeições vão variar entre, sei lá, 95%, talvez o Administrative Science Quarterly, talvez 99%. E já com todo um processo de autosseleção, em que as pessoas só submetem para estes periódicos coisas que acham que são boas. Portanto, isto, na verdade, é uma rejeição de praticamente 100%. Realisticamente, é quase 100%. Mas tentar. Se a gente não tenta, não dá. E depois, o que queremos é ter a oportunidade de revisar o artigo. Porque a partir do momento que o editor, ou que os revisores, ou que todos eles nos dão a oportunidade, o jogo está do nosso lado. Está do nosso lado. E, portanto, claro que às vezes a gente pode não conseguir fazer e tal, mas pensem bem, a maior parte das vezes dá para fazer. Com trabalho, muito trabalho, etc. e tal, mas dá para fazer. E não há assim tantas oportunidades, inclusive, de submeter uma revisão. Em vez que é o mundo inteiro a competir por uma slot nestes periódicos. É o mundo inteiro. Não é Brasil, não é os Estados Unidos, não é uns países europeus, é o mundo inteiro. Milhares, dezenas de milhares de professores, pesquisadores. E não desanimar, então, quando ele vai rejeitado. Rejeitar é normal. É normal. Absolutamente normal. Agora, o que vale a pena é olhar os comentários, etc., e fazer ajustes antes de submeter novamente a um bom periódico. Não desistir imediatamente, escolher lá uma B3 qualquer no Qualis e tal, e submeter. Eu acho que muita gente acha que não consegue. Mas se os outros conseguem, se outros conseguem, porquê é que nós não vamos conseguir? Porquê é que nós não vamos conseguir? Eu acho que é o seguinte, claro que, como dizia o professor Sandro, eu acredito, eu acho mesmo, a questão da formação é fundamental. E se a formação nos programas de doutorado melhorar um bocadinho, era ótimo, porque isso vai aumentar a capacidade e a confiança depois para essas submissões internacionais. Mas, por norma, eu penso sempre a mesma coisa. Se outros conseguem, nós também vamos conseguir. Para conseguirmos, vamos usar como referência os periódicos internacionais. Eu continuo a ver muitos alunos que praticamente só leem periódicos brasileiros. Até tenho umas referências e tal, mas eu muitas vezes tenho dúvidas se leem os artigos. E, portanto, temos que ler realmente. Temos que ler os artigos nestes principais periódicos. Nos principais, não é só por ser estrangeiro, é nos principais. Para nos habituarmos àquela forma, àquela conversa, à estrutura, à organização do texto. O que é que vem no resumo? Porque é inventar o que é um resumo quando podemos usar um bocadinho de benchmarking de outros artigos?
Portanto, ler bons periódicos. E nunca esquecendo que tanto o professor Sandro como o professor Ronaldo falavam disso, teoria. É claro que há diferentes formas de contribuição, mas nos principais periódicos, a não ser que seja uma coisa realmente metodológica, mas o próprio artigo é sobre método. Por exemplo, o professor Herman Aguinis tem feito umas coisas dessas ultimamente. Ultimamente não, mas de algum tempo para cá. Mas no artigo, usualmente, é teoria. E, portanto, mas porquê é que a grande parte dos artigos que nós vemos aqui são fenómeno? De teoria tem pouco. Ou é umas coisas encaixadas, é uma teoria martelada sobre um fenómeno. Nós o que temos que fazer é usar a teoria para olhar o fenómeno. O fenómeno é o contexto. Vamos esquecer essa coisa do caso do Brasil, ou o caso das empresas produtoras de café. Vamos usá-las no contexto. Vamos manter um foco teórico. E, portanto, eu digo às vezes aos meus alunos, como é que vocês sabem se o vosso foco é teórico ou é no fenómeno? Ou a forma elementar, se os artigos que procuram, quando estão a fazer pesquisa de artigos nas bases de dados, se são pelo fenómeno, provavelmente vocês vão ter um foco de fenómeno o tempo todo. Obviamente, quer dizer, enfim, isto é só uma regra simples, mas provavelmente isso vai acontecer. Enfim, há muita coisa para dizer, mas agora vamos esperar então pelas perguntas, quer das pessoas, quer do Christian, não é? Deixa eu fazer só um comentáriozinho que o Manuel tocou num ponto aí que eu acho que é interessante. O Manuel falou que a pessoa tem que ter pipeline, né? E network, colaboração. Uma coisa que eu vejo muita gente no Brasil, né? Os contatos que eu tenho, sempre reclamando que não tem dinheiro para viajar, não tem coautor. Mas o Sandro falou outra coisa também, que se você escrever para uma pessoa pedindo um artigo dele, ou mandando seu paper, se ele se interessar, você pode desenvolver alguma colaboração. E no Brasil, que eu noto, as pessoas têm dados muito bons, né? Tem uns dados muito bons, tem ideias muito boas, mas não sabe como operacionalizar no nível internacional. Então, você tem que procurar coautores e colaboração, porque aí você, a partir desse momento, tiver algumas colaborações, você vai aprendendo. Eu aprendi colaborando com outras pessoas, depois fui saindo e fazendo sozinho. Meu orientador, meus primeiros papers, era com o meu orientador, e aí fui me soltando. O Sandro, acho que também trabalhou com várias pessoas aqui e foi aprendendo. Né? Você vai aprendendo trabalhando com outras pessoas, né? Apesar de não ter sido treinado no modelo anglo-saxônico, né? Então, essa parte de colaboração é muito interessante. E suporte financeiro, infelizmente, o Brasil tem muito pouco, né? As pessoas não conseguem viajar. Eu fico com pena quando eu vejo... antes da pandemia, eu estava gastando $30 mil por ano, viajando, tudo pago pela minha universidade. Né? Eu ia para 10 conferências por ano, 15. E eu encontrava os colegas brasileiros pagando do bolso para chegar numa conferência, né? Dá pena, cara. É difícil. Então, eu acho que isso tem um valor enorme, né? E outro ponto que o Manuel tocou aí, muito interessante, é o pipeline. O tempo é interessantíssimo. Eu não tive 6 anos no Dias, mas eu tive 5 anos, do começo ao fim. Né? Em média, acho que o menor foi 3, do começo ao fim. Né? Então, você tem que ter um pipeline. Eu costumo sempre manter meu pipeline com 7 a 9 papers em estágios diferentes. Né? Você tem que estar sempre com 2 ou 3 papers iniciando, 2 ou 3 papers sendo submetido, 2 ou 3 papers já no estágio mais final de revisão. Senão você não vai nunca conseguir manter um ritmo de 2 publicações ao ano, que é mais ou menos o que é exigido aqui, pelo menos no modelo americano, né? Não sei, outros lugares pode ser diferente, mas para você manter uma publicação de 2 por ano, você tem que ter um pipeline de 8 a 9 papers rodando, senão não consegue. Realmente. Fica complicado se a gente não tem, né, um volume bastante grande, mas para ter volume a gente tem que ter também técnica, né? E eu queria realmente fazer uma pergunta, agora essa é uma pergunta minha, tá? Justamente sobre técnica, né? A gente conversou um pouco antes, acho que foi o professor Sandro que falou sobre, né, chega o paper brasileiro, a gente já vê que é brasileiro e... Né, justamente voz passiva, aquela coisa do modo impessoal, né? Será que dá para a gente publicar em alto nível com voz passiva e modo impessoal? Olha, eu acho que é o seguinte, Christian.
isso aí é a parte mais fácil. Essa é a parte fácil, porque você vai lendo, você pega, você passa para revisor, né? Tem serviços de revisão aqui. Acho que cada um na sua cidade aqui no Brasil vai conhecer algum nativo de língua que está por aqui e vai fazer sua revisão. Então, esse tipo é claro que a pessoa faz uma revisão gramatical, que não é muito jargão da área, mas eu acho que esse é a parte mais tranquila de resolver. Acho que essa é a parte mais tranquila. O difícil é o seguinte, é você achar, cara, qual é a minha contribuição? O que eu estou adicionando ali? O que eu estou aportando ali? E posicionar essa contribuição não é fácil, mas não é o mais difícil. É uma receita de bolo, aquilo que o Ronaldo falou, aquela história, what we know, o que a gente já sabe sobre isso, sobre esse tema. E what we should know, a gente precisa saber disso aqui. Eu aporto isso. Aí você diz, isso é a introdução do paper, né? Ou um abstract, você faz isso. O que a gente deve saber, o que a gente sabe, o que a gente deveria saber, o que eu estou contribuindo, como é que eu contribuo e o que eu cheguei. Bom, a introdução do paper, 2 páginas. Isso é fácil, quer dizer, não que seja fácil, dá trabalho, mas isso não é o mais difícil. O mais difícil é essa. Qual é a contribuição relevante? Qual é a contribuição relevante? E aí, o meu método, ele é crível para provar para a comunidade que aquilo é realmente uma contribuição para a área? Essa é a parte. E isso não tem jeito. O Ronaldo e o Manuel falaram, a gente tem aí que... Se você tem um bom treino no doutorado, mesmo você pode ter o melhor treino do mundo no doutorado, você vai estar, eventualmente, no começo, aprendendo como é que escreve lá com o seu orientador, com os colegas de doutorado, com os professores do programa. Se você não teve esse bom treino, o melhor treino, que foi o meu caso, a alternativa é encontrar a vida, as oportunidades de coautores na vida e as oportunidades que você tem se agarrar. Porque, bicho, coautor, depois vocês fiquem futucando o currículo das pessoas e olha as coautorias. Aí você olha as coautorias que se repetem. É igual, assim, a coautoria que se repete é uma parceria. Se repetiu mais que uma vez, você fala assim, essa dupla aqui, os caras têm competências complementares. Que você também. O fato de você saber menos, você não aporta. O cara mais sênior para trabalhar com você, ele vai querer alguma coisa em troca. O que você vai ter? O Ronaldo falou, a boa base de dados, ou a sua sacada de pesquisa, enfim. Então, as coautorias são fundamentais no processo de aprendizagem. Mas voltando à história, se você não tiver um bom treino de base, fica mais difícil você estabelecer parcerias. É a questão de método, a gente pode discutir quais são... O rigor metodológico é importante, porque o método é a nossa linguagem comum. E a questão de método, a gente, em administração, vou pegar estratégia e finanças, assim, então eu acho que da área de administração, estratégia e finanças talvez sejam bem avançadas, mais avançadas em relação às outras áreas, sobretudo em métodos quantitativos. Cara, mas a gente está dois degraus assim para baixo de economia. E aí, por exemplo, essa é a rule of the thumb. O que eu faço, eu digo, para onde os economistas estão indo? Que eles são muito mais avançados na questão de método, da estratégia de identificação. Daí você começa a aprender com os caras, né? Então, se você tiver contato, por exemplo, não que eu gosto de pesquisa de economista, eu acho assim, eu gosto muito do tipo de pesquisa que a gente faz, mas não posso negar que a questão metodológica desse pessoal está muito à frente da gente. A gente tem que aprender. E essa história de aprender, com quem que eu vou aprender, é importante para você formar como pesquisador. Um ponto interessante, acho que foi mencionado também, e eu tenho, às vezes, alguns alunos me perguntam, mas o que é teoria? Como é que eu faço uma teoria? Sempre que eu escrevo, todo mundo vai dizer que a teoria não está bem desenvolvida. Aí eu tenho uma resposta muito simples. Teoria é simplesmente uma história bem contada e lógica, com lógica, né? Se você tem um modelinho onde você vai ter variável A correlacionado ou afetando a variável B, né? Então a tua teoria é simplesmente contar a história lógica com embasamento nas teorias existentes. Por exemplo, se a tua teoria de base é a teoria dos recursos, então você não pode contar uma história que contradiz a teoria do recurso. Mas você conta uma história lógica, como é que aquela variável B vai afetar a variável A, vai afetar a variável B. E aí, no final, isso vai ser a tua hipótese. E nessa história lógica vai ter um processo como aquilo ocorre, lógico, e com boa argumentação, né? E, logicamente, você vai suportar isso aí com alguma literatura e sem contradizer uma teoria de base. Então, a teoria nada mais é do que uma boa história bem contada. Né?
não precisa. Você pode simplificar. Não é fácil, é difícil de fazer? É muito difícil, porque você tenta, mas não deixa de. No final, se você pegar um dos autores brasileiros que eu mais admiro, é o Francisco Polidoro, que está lá na Texas Austin. Você lê um paper dele, os papers dele são pequenininhos, tem 2 hipóteses, mas, cara, flui numa qualidade, ele organiza as ideias de um jeito tão simples, que parecia que é muito fácil de fazer, mas aquilo eu conheço ele. Ele leva anos fazendo aqui para chegar naquele ponto, né? Mas no final é uma coisa simples, que flui, Pô, essa história está tão bem contada, tão simplesinha, com 2 hipóteses, está lá no ASQ, no Organization Science, no SMJ, né? Direto. Então contar uma história bem contada é interessante. E outra coisa que eu vejo, que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente os autores brasileiros, é de escrever uma introdução. Olha, eu passo 6 meses escrevendo a minha introdução, depois passo 2 semanas para finalizar o resto do paper. A introdução tem 3 páginas. Então, você escrever as 3 primeiras páginas 6 meses, e depois as outras 37 páginas leva 2 semanas. Né? Porque enquanto você não tiver uma introdução, onde você consegue, na primeiro parágrafo, dizer qual é a tua questão de pesquisa, e já dar um pequeno suporte ao teu gap, bem claro de qual vai ser o teu gap, a tua contribuição, e por que o teu paper é relevante, você tem que dizer por que é relevante, qual é o gap que você está tentando fazer, e a tua questão de pesquisa. Se você não disser isso em 2, 3 páginas, você já está rejeitado. Então, quando você diz, lógico que depois, na revisão de literatura, você vai suportar e elaborar por que aquele gap realmente tem que ser estudado. Né? Você vai demonstrar que você tem conhecimento da literatura atual, você vai ter um método sofisticado que seja coerente com o que você quer testar, uma teoria bem desenvolvida, mas enquanto você não escrever aquela introdução, você não sabe nem para onde vai. Aí fica aquele paper que vai para tudo quanto é lado, que é a questão de pesquisa, chega na página 15. Né? Na página 15, o cara, e a minha questão de pesquisa, aí é de lascar, né? Cristiano, só, antes de tudo interessante, não vou acrescentar praticamente nada, mas só uma coisinha simples. Eu acho que a questão não é tanto na voz passiva ou não é? Isso são coisas relativamente simples de resolver. Isso eu uso. Mas o problema da redação é um problema complicadíssimo. Não, é pela confusão das ideias, ou seja, não é claro para o autor o que é que ele está a fazer. E há uma coisa que o Ronaldo disse agora, que eu costumo dizer aos alunos, e tu sabes, como ex-aluno meu, apesar de tudo, estamos em ciências sociais. É preciso contar uma história. Isto não é um relato técnico, há um elemento de história nisto, não é? E portanto, é preciso contar uma história, não é? E pouca gente faz. A verdade é trabalho. Estas coisas que o Ronaldo falava agora, de escrever uma introdução, eu já uma vez contei, só para revisar um parágrafo de introdução, demorei cerca de 50 horas e ficou uma coisa meia boca. Às vezes demora muito, porque a gente não consegue acertar a coisa. Aí é que vem a colaboração, né? Hoje em dia, há uns anos, quando eu comecei, em 2012, que eu terminei, comecei meu primeiro emprego, você via muito paper só de uma pessoa, inclusive o Sérgio Lazzarini, que é colega do Sandro aí, que é um cara que eu admiro muito, ele tem SMJ sozinho e tudo, mas hoje, a maioria dos locais, hoje você vai trabalhar, não te pede que ter publicação só, porque sabe a dificuldade de publicar nesses top. Se for em top journal, o que é exigido é que você alterne, você seja primeiro autor, com 2 ou 3 colaboradores, depois você seja segundo autor. Se você estiver revisando na posição, é suficiente na maioria das escolas. Deve ter uma ou outra aí que vai querer um sol alto. Mas hoje em dia, esse negócio de sol alto ficou meio de lado, pelo menos nas grandes escolas, na maioria das escolas. Essa história, aí, Cristian, é a história do que se aprende na vida, né? Entre 13 e 14, né, eu fui bolsista Fulbright, né, fui para os Estados Unidos. Eu descobri até que ser Fulbright é um negócio importante nos Estados Unidos. É importantíssimo. Eu não tinha ideia, rapaz. Era que eu cheguei na imigração, lá, os caras da imigração sorriram. Eu falei, pô, é mesmo? É reverenciado. Pô, assim, mas... E aí, com esse negócio de Fulbright, você tem que viajar para os Estados Unidos. Daí eu fui para o Nebraska. Eu falei, cara, quando é que eu vou no Nebraska na vida, né? Pô, imagina, cara, Nebraska, assim... Omaha, né? Eu tinha visto aquele filme do George Clooney, assim, pô, cidade arrumadinha, tá? Fiquei uma semana lá, né, dei 4 seminários em uma semana, assim, mas 4 seminários na semana é pesado, né, cara? E aí, o pessoal de lá, né, saiu pra jantar um dia, os caras começam meio que cantar, pô, e aí, e tal, não vai se mudar, tal, daí o cara achou meu currículo na internet, né, e veio querer contar, porra, mas você...
Cara, o cara meio cantando, você queria que você fosse o departamento dele e tal. Mas você tem um problema aqui, cara, que você tem pouco paper com autoria. Você tem pouco paper solo. E eu preciso, ele inocente, não tá no Brasil, né? A regra é um pouco essa, falou assim, 2013, 14. E aí eu falei, eu falei, cara, eu sou o primeiro autor de todos esses papers, a ideia foi minha, eu que chamei os caras, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça depois. Aí eu voltei de raiva, assim, eu voltei de raiva, eu trabalhei num solo e meti lá, foi um GMS lá que eu fiz sozinho, assim, pra mostrar, toma aqui, ó, isso aqui eu fiz sozinho, e sem encher o saco, que ninguém me encheu o saco. Mas essa questão que você coloca, publicar em alto nível, alguém sozinho, do nada, tudo, é muito difícil, cara, é muito difícil, gente. É admirável, mas hoje pouquíssimas escolas vão te exigir isso hoje. Já não é mais tão... E você tem como identificar, porque os caras dizem assim, como é que o cara sabe o que ele fez? Você tem como identificar. O cara está dando seminário do paper, você vê se ele sabe do método que ele está falando. O cara vai ser dando seminário, o cara vai apresentar, o cara vai ter aquela, como você disse, ele vai estar trabalhando com aquele autor, ele é primeiro, depois o outro é segundo, e cada um tem a sua reputação. Então o cara, na avaliação, ele sabe se o cara é capaz ou não. Né? Sabe se é picareta ou se não é. Hoje você junta as qualidades, tem que se complementar, né? Por exemplo, hoje antigamente, se você pegar todos os papers do SMJ de 20, 30 anos atrás, a metodologia toda furada, tudo tinha heterogeneidade, seria tudo rejeitado hoje, de metodologia, porque ninguém sabia metodologia, né? Mas hoje as exigências estão muito difíceis. Hoje não se aceita mais survey, não se aceita, as metodologias têm que ser sofisticadas, então as pessoas têm que se complementar. Por isso que hoje a colaboração está sendo incentivada. Lógico que o cara nota, por exemplo, você não pode ser um cara hoje que é o cara expert em método e não sabe nada do resto. Aí você é sempre aquele segundo ou terceiro autor que todo mundo começa a saber que você é o cara que faz o método. Aí fica claro, você publica em sustentabilidade, depois publica em tecnologia, depois publica em inovação, depois publica em entry mode. Pô, esse cara só sabe fazer método. Ninguém vai te contratar, você pode publicar. Então, você vai ter 50 SMJs, 30 ESQ, mas se você for o cara que faz só método, ninguém te quer. Aí veio uma história aí que talvez o Manuel vai concordar comigo. Por que a gente está nessa draga no Brasil? Por que a gente não consegue sair desse rigor, relevância e inclusão? A gente não consegue sair disso. Pô, tem a questão do sistema de incentivo, né? O sistema de incentivo aqui não é para você gastar 7 anos num GIBS. Aliás, parabéns pelos GIBS, viu? Que, já tinha parabenizado o Christian, já agora parabenizando o Manuel. O sistema de incentivo não é para você gastar 7 anos no GIBS. O sistema de incentivo é para você 7 anos de um monte de revista obscura que ninguém vai ler. Com processo... O sistema de incentivo é esse. Cara, eu sou político de produtividade faz 10 anos que sou político de produtividade, mas não passo para um. Se olhar os indicadores de interação... Não passa. Porque o sistema é feito para quê? Para quantidade. O sistema é feito para o cara ter 20 papers no ano. E aí você olha assim e fala, cara, qual que é o índice, o H dos corpos desse cara? Vamos lá, quer separar os homens dos meninos, né? Não vou olhar aqui citação vou olhar citação lá fora, requisita pelos pares. É pouco. Então o sistema de incentivos, as pessoas aqui no Brasil reagem aos incentivos. E o problema é que esses incentivos, né, não é que eles não funcionam, né, como diria o George Baker lá da HBS, o problema é que eles funcionam bem demais. E aí, olha o que a gente tem hoje. Tem um bando, uma profusão de revista, uma profusão de autores com zero ou muito pouca relevância. Porque você tem hoje, pelo menos que eu conheço, pode ser que vocês estão o Sandro está no Brasil, o Christian, que eu acho que só quem dá incentivo, quem dá importância à publicação internacional hoje, claramente, com incentivos, é a EBAB e o INSPER. Né? Os outros... A ESP também. Tá certo. Então, não é muita gente. Então, aí eu participei de uma banca agora, de uma aluna, que excelente o tópico dela, excelente a tese dela, muito bem elaborada, com metodologia, com tudo. Mas, foram 170 páginas escritas em português numa tese. Aí, no final, eu comentei, eu estou com pena de você, como é que você vai transformar 170 páginas, o sofrimento que vai dar para fazer 170 páginas em português para transformar em 30 páginas em inglês, para mandar para um jornal. Só esse trabalho vai demorar 1 ano e meio para fazer. Então, por que já não escreve, né? Já do jeito que pode ser se mandar? Meus alunos aqui, a tese de doutorado são 3 papers prontos para submeter, vai fazendo submeter, no final tem 3. Então não tem sentido você escrever em português 170 páginas, depois resumir. E aí você fica naquela ânsia de encher a tese, né? Repetindo, redundância. A tese dela é maravilhosa, tem um monte de potencial, mas vai dar muito trabalho. Mas é o modelo da escola que ela está, né?
E isso dificulta pra caramba. Outra coisa que eu vejo aí no Brasil também, eu tenho no máximo 2 alunos de doutorado de cada vez. Aluno de doutorado dá muito trabalho, eu tenho que ter um processo ativo, me encontrando com eles toda semana, me reunindo, orientando. 2 alunos de doutorado. Eu vejo o pessoal da EBAP, tem 8. Mas o cara tem 8 alunos de doutorado, ou seja, 8 alunos de doutorado, você não vai orientar ninguém. Você vai fingir que orienta 8, né? Porque orientar 2 é difícil, imagina orientar 8 de cada vez. Então, eu acho que as pessoas acabam fingindo que orientam 8. Aí você acaba tendo... fica mais difícil. Outra, eu vejo muito, não no caso da EBAP, que dá muito incentivo, mas eu vejo outras escolas de colega, as pessoas, ao mesmo tempo que começa essa moda de exigir que o cara publique, mas ao mesmo tempo enche o cara de serviço burocrático e enche o cara de aula para dar. Cara, eu dou 2 aulas por semestre, de 8 semanas cada uma, 3 horas por dia, e serviço praticamente zero, muito perto de zero. Aí eu sou exigido que publique. Se eu parar aí, à medida que eu vou diminuindo a publicação, se alguém vai diminuindo a publicação, vai aumentando a carga horária e o serviço. Então, você tem vários tipos de professores, né? Você todo ano é avaliado dos últimos 5 anos. Produtividade alta, pouca aula, pouco serviço. Produtividade diminui, mais aula, mais serviço. E é sempre avaliado correndo os últimos 5 anos. Então, essa avaliação te mantém na crista da onda para poder, se você não quiser dar muita aula e trabalhar demais fazendo burocracia, você tem que estar publicando muito. Então, tem gente que não gosta, tem gente que, vou parar de publicar, vou dar 4 aulas por semestre, estou satisfeito. Mas é uma opção, né? Aí não, aí o cara tem que publicar, tem que dar muita aula e tem que fazer muito serviço. Pelo menos em algumas universidades, né? Sem citar nomes, nem... Né? Só para ter uma ideia, o próprio sistema institucional que a gente tem exige que a gente tenha muita burocracia, né? Ali no nosso departamento a gente está trabalhando no Sucupira, são ali 8 professores mais ou menos envolvidos nisso, e já gastamos tempo suficiente para fazer um artigo ok, assim, nesse negócio, sabe? E é todo ano, né? A gente... eu queria... Christian, deixa-me só dizer, claro. Eu notei, está aqui muitos comentários, eu não estou a ler, mas apareceu-me aqui alguém que dizia assim, sonho de consumo, esse modelo, professor Ronaldo. O sonho de consumo é fácil, é só agora publicar bem e dá para ser professor nos Estados Unidos e ter assim uma carga letiva reduzida, pouca burocracia, etc. Hoje em dia, Ronaldo, para alguém que acaba o doutorado, isto é uma pergunta... Quem acaba o doutorado, acaba há pouco tempo, como é que está? Quantas publicações em periódicos bons é que é recomendável? Olha, para uma coisa assim, eu vou dizer aqui, os nossos alunos que têm saído, têm se colocado bem, tá? Nós somos Universidade Carnegie Mellon One de pesquisa, mas somos estadual, né? E a nossa área de International Business é muito forte. Mas nós não somos uma top school como London Business School, ou como Harvard, ou como MIT. Mas nós estamos ali no segundo escalão, principalmente na área de internacional, e tem uma reputação muito boa. Né? Quando a gente vai contratar alguém, ou quando nossos alunos saem, que são colocados bem, o aluno tem que sair, pelo menos, com uma publicação. Ele tem que ter uma publicação top e um revise to submit, ou uns 3 papers, que não são top, mas são jornais bons, de fator de impacto de 2,5, 3, né? Que são jornais com boa reputação, mas o ideal é 3. Tá? Agora, se tiver um top, um SBA e mais um RA no top também é bom. Né? Mas, fora isso, a gente nem contrata a pessoa que não tenha isso. Não é tão difícil assim, não é? Pelo menos os 3, o top é difícil, demora e tal, mas os 3 do nível intermédio não é assim. A maioria dos alunos da gente sai com esses 3 bons jogos, mas sai com projetos da tese que tem potencial de virar top, né? Nós tivemos um aluno agora que saiu com top, foi para a Ivy, né? A gente colocou ele na Ivy, ele saiu com top, mas não é o normal, porque às vezes ele tenta o top, mas aí nos 4 anos de doutorado ele é rejeitado, né? Aí ele tem outro da tese, então ele tem potencial para fazer um top, mas não aconteceu durante o doutorado. Sim. Mas aí ele garante que tem 3 ali, jornal que a gente chama B, A-, né? Já dá uma boa ideia a quem nos ouve o que é preciso, não é? Exatamente. O que é preciso. O que a gente está fazendo para isso aí, pessoal? O que a gente está tentando fazer? Lá no INSPE, a gente tem um doutorado lá, que é um doutorado de Economia dos Negócios, que é um doutorado. Ele foi para a área de economia, o pessoal preferiu
mandar para a área de economia, talvez por conta das incertezas regulatórias que tinha na área de administração, o pessoal tomou essa decisão. Aí tem 3 linhas lá, uma linha ali de estratégia e marketing, e estratégia, marketing e organização industrial. Aí a gente tem um grupo lá, grupo de estratégia, tudo. Só que essa meninada, eles têm um treino, eles acabam tendo um treino ali de método, pesado. Então os caras fazem não sei quantas econometrias, faz matemática, matemática pesada, ele faz análise, um negócio assim que eu não consigo nem entender o que eles fazem. Eu não tive esse treino de ter análise. E faz econometria, todas as econometrias, faz micro, né? Porque é importante você trabalhar estratégia, tem que ter um treino em micro, né? E faz o treino que você tem lá nas disciplinas temáticas. Então, faz 3 disciplinas de estratégia, né? E aí, faz a primeira com o Sérgio Lazzarini, a segunda comigo. Cara, minha disciplina é um tópico avançado que está de estratégia. Então, um trabalho enorme, né? Porque eu faço o curso junto com os caras. Disciplina de seminário, são 6 papers por aula, então está sempre renovando. Então, tem uma aula lá, Ronaldo, estratégia IB, que eu sempre falo da lei de estratégia IB. Vou pegar lá os papers que estão na fronteira, que estão falando assim. Ou seja, eu estou treinando, a gente está treinando essa meninada. Então, um treino metodológico bom. E aí, começa desde o começo já fazer os 3 papers de tese. E aquela história, né? Como você tem que ficar batendo tempo para orientar os meninos, você consegue, e as meninas, eu estou orientando a minha mulher também, você acaba direcionando essa turma. Você começa a falar. Aí, no estado de São Paulo, você tem um programa da FAPESP. Tenta lá conseguir bolsa da FAPESP para que o sujeito vá para ficar um ano no doutorado de sanduíche. No doutorado de sanduíche, a pessoa não vai receber por causa do olho verde. Vai receber porque tem alguém bem treinado que vai trabalhar. E faz coautorias com os dois. Por quê? Porque aí vem o que a gente está tentando fazer, viu, pessoal? Que a gente quer que o pessoal vá para o job marketing internacional, a gente quer que o cara vá para o job marketing internacional, mas a gente sabe que ir para o job marketing internacional saindo direto do Brasil para lugar bom é difícil. É difícil até questão de preconceito. E de lá de fora, não tem diferença nenhuma se você é formado no INSPER, na GV ou na Federal da Bahia. É tudo Brasil. O diploma é isso. Mas você fala, a gente tem essa história de ser Triple Crown, né? Pô, legal, mas para de pesquisa. Essa reputação importa, essa no grande centro importa. O que a gente tem feito é adquirir reputação desse pessoal ao longo do doutorado e mandar para fazer pós-doc. E aí, pós-doc significa o quê? Que ele vai ter mais 2 anos, 1 ou 2 anos, para trabalhar nesses papers. Eventualmente, se você vê algum paper da tese que saiu, está sendo ótimo. Então, a gente tem um agora lá, um orientando nosso, que foi para fazer está fazendo pós-doc na HEC em Paris, lá está com o Rodolfo Duran, que é uma referência na área. O menino está no 3º Arenar, no EMR, single alta. E aí você consegue imaginar o que significa isso. Esse menino, depois desse pós-doc, esse cara vai para top. Mas uma coisa, na hora que ele estiver lá no pós-doc, ele aumentou as conexões dele, e ele vai estar no job market, ele manda lá o e-mail dele lá com hc.fr. Ou outro, durante o nosso está em Harvard, vai lá, harvard.edu. Isso são as estratégias que a gente está tendo para treinar os caras, não só no doutorado, mas depois num nível de pós-doc, e aí consegue ter uma sustentabilidade, com a bolsa de pós-doc, o cara consegue ter dignidade para pesquisar e ir para o job market internacional. Então, a gente tem 3 orientandos nossos, cara, que estão nesse caminho. Um em Harvard, outro na HEC, e o outro está indo para Oxford, para Balavatni, que é a Escola de Public Administration. É como a gente está fazendo. O pós-doc é uma excelente opção para poder você se adaptar ao modelo anglo-saxônico, né, no mundial. Mas também o doutorado de sanduíche funciona bem. Se fizer 1 ano de doutorado de sanduíche, funciona bem. Eu já tive casos de pessoas que vieram para cá, passaram 1 ano, e depois que você... E, na verdade, o que acontece é o seguinte, as pessoas têm medo de contratar uma pessoa que veio do Brasil, né? Porque, principalmente pelas cartas de recomendação, que quando vem carta de recomendação do Brasil ou de outro país, na Ásia, as pessoas aqui não acreditam. Agora, se for uma carta de um professor da Universidade Americana, todo mundo acredita que aquilo é verdade. Porque o cara se nega a escrever se não for verdade. Mas no Brasil, não todas as cartas são boas. Então, o cara tem receio de se vai. Então, ele prefere... Agora, quando o cara passou um sanduíche aqui ou fez um pós-doc, já melhora. Né? A lógica é que pós-doc tem muito mais na Europa do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem pouco pós-doc. Né? Porque o pós-doc aqui, na verdade, é um sinal de que você não conseguiu emprego, né? Para o americano que se formou na Universidade Americana ir para um pós-doc é horrível, porque a não ser que seja em Harvard. Porque se o pós-doc não for em Harvard, todo mundo vai ir, não conseguiu emprego, o que houve, né? Porque o pós-doc, na verdade, não existe, né? O pós-doc não é um diploma, não existe aqui, não é normal.
Já na Europa, não. Na Europa, os doutorados são mais curtos, e por serem mais curtos, já é normal as pessoas fazerem o pós-doc. Praticamente o doutorado é a parte onde ele vai aprender os métodos, as coisas, e vai para o pós-doc para publicar. Né? Então, os doutorados nos Estados Unidos, na Europa é 3 anos de doutorado, 2 anos de pós-doc. Aqui nos Estados Unidos são 5 anos de doutorado. Então, na verdade, é a mesma coisa, só o nome que muda. Né? Mas o tempo é o mesmo, continua sendo 5 anos. Tá? Mas eu acho que o sanduíche e o pós-doc é uma excelente opção para quem quer vir para os Estados Unidos. Né? Nem todo mundo quer vir para os Estados Unidos. Eu digo sempre, se você é um cara que já está no Brasil há muitos anos e você gosta da sua carreira aí, não precisa mudar nada. Né? Você tem um modelo aí que funciona. Se você é um cara novo aí como o Christian, que está começando agora, o Brasil vai mudar. Não sei se vai levar 5 anos, 10 anos, mas vai mudar. Vai começar a ficar cada vez mais exigente. Então é bom que quem é novo já vá se adaptando. Né? Porque senão pode ficar para trás. Né? Christian, tinha uma pergunta aí que me perguntaram, eu estava vendo aqui, não dá para ver todas as perguntas, que é muita, chegando a acho que a gente pode começar. Né? Depois eu vi essa pergunta também. Sim, ele perguntou sobre como é que funciona essa questão de ter 3 artigos, né, na tese, se é possível fazer teses com temas um pouco distintos assim nesses artigos, né? Aqui a decisão fica a cargo do orientador. A gente tem muita flexibilidade de decidir. No meu caso, eu quero os 3 artigos sobre o mesmo tópico. O primeiro paper, para mim, é uma meta-análise ou uma revisão de literatura muito profunda sobre o tópico, mas eu prefiro meta-análise, que é publicável, é mais fácil de publicar do que simplesmente uma literatura. É para o aluno mostrar que realmente conhece o tópico. O segundo paper vai ser um desenvolvimento teórico, vai ser um paper teórico, e o terceiro paper vai ser um paper empírico, com dados. Aí o empírico pode ser ou qualitativo ou quantitativo, depende dele. Eu prefiro normalmente quantitativo, porque é mais rápido e mais fácil de publicar, mas se o aluno quiser fazer qualitativo, não tem problema. Mas, normalmente, mas todos são tópicos relacionados, né? Tem que ter ligação, e depois tem que ter uma introdução lá de 2, 3 páginas, ligando como é que eles se relacionam. Mas o meu padrão é bem esse. Primeiro, o aluno chega aqui no primeiro dia, eu sento com ele e falo, aprenda a fazer meta-análise. Vamos pegar um tópico e fazer uma meta-análise. Porque mesmo que ele faça meta-análise, aquela meta-análise não vire o paper da tese dele, que ele mude de tópico depois, porque às vezes depois de 1 ano, 2 anos, o cara muda a ideia do que quer fazer, aquela meta-análise pode ser um paper que vai ser publicado e vai contar para ele, né? Porque meta-análise, você pega um tópico que já está meio batido, escolhe e fica especialista naquele tema. Primeira vez, só aqui uma nota, a primeira vez que eu vi uma tese em artigos, penso que foi em 2001, era uma tese de Harvard, penso que foi no ano de 2001, uma tese de Harvard que penso que ganhou o prémio de melhor tese na Academy, se não estou enganado. Se não foi 2001, era muito comum 2002. Na economia era muito comum, mas não... Mas para nós não. Para nós não. Para nós ficou comum de uns 15 anos para cá, 10 anos para cá. Sim. Agora, a estrutura que o Ronaldo usa, não. Penso que, por exemplo, o Christian fez em artigos e penso que não teve nenhuma revisão de literatura, não é? Agora, eu acho boa ideia, já não me recordo, não? Acho que é boa ideia manter alguma, quer dizer, não serem tópicos completamente diferentes, ou seja, não serem 3 artigos sobre coisas completamente diferentes para ir encaixotados ali, encadernados. Não? Portanto, haver aqui alguma continuidade ou alguma similaridade em termos teóricos ou em termos de contexto, enfim, alguma coisa que prenda as coisas, não é? Porque, apesar de tudo, é uma tese. Não é? Mas eu vi alunos aqui, participando da defesa, umas 2 semanas atrás, que eram 3 artigos empíricos e pouquíssima relação. Ele tentava forçar uma relação, mas eram basicamente 3 artigos. Muito bem feito cada um deles, mas 3 artigos. Eles tinham um tópico geral, assim, que era de international business, né? Mas era artigo diferente, dados diferentes, tudo diferente. Ou seja, não há regra, né? O critério do orientador, não tem uma regra, né? Que a gente quer que publique pelo menos um. Não, o meu foi realmente 3 artigos empíricos também. Eu tenho uma pergunta aqui da Adriana, deixa eu até mostrar aqui. Se for possível comentar sobre indicadores de qualidade internacionais, além do Qualis do Brasil. Posso falar disso com gosto. Boa pergunta essa. Isso é o seguinte, tem vários rankings internacionais, e todos os rankings têm suas falhas, alguns rankings são super restritos, o Itidala super restrito, tem o FT50 do Financial Times, que eu acho restrito também. Para a diversidade da nossa área de administração, para mim o melhor ranking, e é de longe o melhor ranking,
É a lista da ABS, que é a das escolas britânicas. Claro. Vai de longe, porque ele é bom para economia também. Tanto que quando eu cheguei no INSPE, eu comecei a bater o bumbo lá com isso aí. A gente implementou isso não como uma coisa de pontinho, sei lá, você tem que fazer tantos para ser promovido, não, mas você tem um indicador de qualidade. Então, você tem uma moeda comum, né? Pô, fulano, o cara meteu uma ABS 4 estrelas, ou tem ABS 3. Então, você começa a ter uma linguagem comum. E o ranking da ABS é perfeito? Não. Tem algumas coisas. Tem um outro jabutizinho ali, né? Tem uns ABS 4 lá, que é um jornal britânico que ele coloca ali, que não deveria estar. Mas, cara, 95% do ranking é bom. Então, meu conselho para quem está querendo saber para onde vai se publicar, pega a lista da ABS. E aí, eu já defendi, mas fui voto vencido aqui na CAPES, o pessoal do CNPq, para adotar isso aqui. Por quê? Porque tem uma única razão só, porque isso é exógeno. É um ranking exógeno. Ninguém daqui, e aí a questão de... E aí, o pessoal não sabe o que é heterogeneidade, né? Pô, ninguém daqui tem força para fazer aquele ranking para ser auto-interessado. O ranking nosso é todo auto-interessado. Você sobe de acordo com o interesse. Exatamente. E normalmente de onde você publica. Você vai falar, hoje eu publiquei, logo ele é bom, né? Se eu publiquei, é bom. O nosso qualis, ele reflete isso. O ranking da ABS, ele é exógeno. Então, se você está querendo saber onde... Pô, olha aquela lista, olha a lista do ranking da ABS. É uma lista que vai de 1 até 4 estrelas. E 4 estrelas são os top journals da área, tipo IB, só tem o GIBS, Estratégia, só tem o SMJ, que dá sinal. Você tem sinal. E, gente, o nível de esforço que você tem para publicar num 2 é aqui, o 3 é aqui, e vai subindo. Então, você tem um indicador de qualidade ali que é muito bom. O ABS 4 estrelas é bem selecionado. Quando você vai descendo no nível, é que começa a aparecer umas discrepâncias que ninguém sabe por quê. Mas nem tanto, eu acho que é muito boa. A gente usou aqui há muito tempo ela, hoje a gente está usando ela de outra maneira. A gente usa aqui, o nosso A+, que é o Elite, né? É o It Dallas e Financial Times 50. Aí nós temos o A, que são jornais A, é o ABS 4 estrelas. E aí depois a gente tem listas de B, de coisas que aí vai dependendo, aí vai variando de departamento para departamento. Então, Ronaldo, por que eu acho legal o ABS? Porque é o seguinte, pro topo, ele sem dúvida é muito bom, porque ele diz que não quer de melhor. Só que aqui a gente tem uma galera que precisa começar. Então você não começa no 4, você começa no 2, e aí você tem uma noção de progressão. Do tipo, exatamente. Você não vai falar pro menino assim, tu vai começar no SMJ. Não, meu filho, começa aqui, ó. Começa no Journal of Business Research, começa devagarzinho. E ele tem uma noção de progressão. Exatamente. Eu acho... Então, o ABS, eu acho que quem está querendo começar é uma excelente lista de se basear. É uma boa lista. Também concordo. A melhor lista, também acho que é a melhor lista. A outra lista australiana lá, eu não concordo muito, porque já é bem... Tem 700 artigos, esqueci o nome dela agora. Não, e o lance da ABS, para mim, é que você tem todas... Você pega as áreas da ANPAD, de administração, ela está espelhada lá. Pô, você vai ter lá estratégia, marketing, finanças, vai ter pessoas, vai ter lá organizações. Então, você tem ali uma administração pública, você tem uma abertura de escopo que, pô, casa muito para a gente aqui no Brasil. Eu acho um problema grande no Brasil, que o Sandro falou uma coisa aí que eu não queria falar, para não ser, mas eu noto muito... Existe muita coleguismo, onde os jornais que vão fazendo a lista, onde você publica, onde é que a pessoa está publicando? Aí bota na lista. Onde é que a pessoa está publicando? É inverso. Não é os jornais, porque são bons, as pessoas têm que publicar lá. É onde é que você está publicando e vai virando a lista. Então ficou uma lista meio esquiosa. Olha aquela lista da CAPES, é estranha. E aí você olha as citações nacionais. As citações nacionais são os programas maiores, tem mais alunos, os alunos citam os orientadores, é super endógeno aquilo. Tudo endógeno. E não está correlacionado com qualidade, porque se isso aqui tivesse correlacionado, se os jornais estão sendo citados lá fora, não tem correlação nenhuma. Não tem correlação nenhuma. Eu acho que a lista ABS é um bom começo, e lógico, o Financial Times 50 e o T Dallas ninguém discute, mas são bem restritas e não é tão simples, né? Ok, vamos para mais uma pergunta aqui da Simone. Como dar uma contribuição para um tema consolidado como a estratégia? Né? Que lacunas é relevante explorar? Como é que a gente olha? Consolidado, pô? Estratégia está consolidada, pô? Então, se o tema já está muito batido, se for dentro da estratégia um tema batido, você faz uma meta-análise. Normalmente, se já tiver uma meta-análise, ainda dá para fazer mais uma ou duas. Até 3 meta-análises é tranquilo. Tem uns tópicos, como na International Business, Entry Mode, que tem 5 ou 6 meta-análises feitas. Eu acho demais. Mas, normalmente, até 3 meta-análises o mercado aceita.
Não, mas eu acho que tem uma questão aqui na pergunta que Simone colocou, que ó, a estratégia não tem uma consideração de jeito nenhum. Você pode ter um tema, mas você fala assim, um tópico consolidado dentro da estratégia, não é a estratégia. Eu falou como a estratégia. Não, a área de estratégia é super ampla, tá fronteira. E aí ela pergunta, como é que eu respondo? Essa pergunta é muito recorrente. Assim, como é que eu se identifico? Eu falo, o que você gosta da área de estratégia? Eu gosto de RBV. Eu vi lá o livro do Jay Barner, me amarrei no livro do Jay Barner. Legal? Então, assim, olha tudo que foi publicado nos últimos 5 anos e olha, lê o paper e presta atenção lá nas conclusões que o cara dá direção para pesquisas futuras. E vê se essas pesquisas futuras começam a se repetir. Bom, tá aí tua lacuna. Porque tem umas 3, 4 pessoas falando que isso aqui é uma coisa para ser respondida. Hoje mesmo, Ronaldo, eu estava com um colega seu de Abap, com o Gregory, lá num seminário que teve no INSPE na do almoço, e aí discutindo sobre o tema de transparência, né, que é a área de pesquisa dele. Eu já fiz algumas coisas sobre... E tem uma interface de estratégia de administração pública, essa questão de transparência, accountability, né, compliance. E no meio da conversa ali, surgiu uma lacuna de pesquisa ali no meio. Você identificou ali, como é que... tá aqui, isso é uma agenda. Se tivesse um doutorando esperto, ele já tinha um tema de tese ali, no meio da conversa. Então, como é que você pega isso, pessoal? Proxpace para Future Research, onde está ali? Ou então, às vezes, lendo revistas tipo Economistas, as coisas que nem é paper acadêmico. Às vezes, sem ler paper acadêmico, você descobre alguma coisa, revistas específicas de indústrias, né? Por exemplo, eu me interessava muito pela indústria automobilística. Quando eu fui fazer minha tese, eu li muita coisa da indústria automobilística especializada e de lá acabei fazendo minha tese na área de modularização. E depois acabou virando um tópico. Por um tempo se falava muito, desapareceu. Agora continua, voltou ao tópico de novo, mas com outro nome. Agora é plataforma, é ecossistema. Mas não deixe de usar conceitos parecidos com o da modularização. Eu, na verdade, não vejo nada, assim, de repente, que me lembre área nenhuma em estratégia que esteja consolidada. Não me ocorre assim nada. Na verdade, quer dizer, a lógica do artigo, ainda logo no início o professor Ronaldo falava aí do breakthrough. Procurar essa lacuna aí que ninguém encontrou é uma procura um pouco inglória. E usualmente eu diria que é má ideia, porque a lógica do artigo é uma lógica incremental. A lógica incremental, e os americanos foram treinados, aquela coisa do Thomas Kuhn, portanto, é uma lógica incremental. Então tem todas as áreas, por isso é que nós vemos muitos artigos, o que é que eles propõem? Mais uma moderaçãozita, mais um efeito. A lógica incremental numa área, quer dizer, eu não consigo, que lacunas é relevante explorar? Depende dos interesses. Uma coisa muito comum, você começa a ver o pessoal falando, por exemplo, agora está saindo um monte de paper sobre plataforma, ecossistema, aí você começa a ver os resultados. Aí daqui a pouco você lê assim, como o Sam falou, nos últimos 4, 5 anos, o que escreveram, você vai ver que os resultados vão para tudo quanto é lado. Já está a oportunidade aí, os resultados estão confusos, ninguém consolidou, aí você já tem a oportunidade de tentar, aí trazendo um método novo, para tentar identificar quais são os problemas de cada paper e fazer um paper mais coeso, mais... Porque no começo, publica tudo. No começo, quando o tópico é novo, você publica tudo. Mas depois começa a ficar mais difícil. É o life cycle da publicação, né? Começa a growth, maturity e decline do tópico. Mas essa coisa do resultado inconclusivo, porque há uns que dizem que sim, uns morrem um efeito positivo, outros negativo, outros não encontram o efeito. Isso dura para 20 ou 30 anos. Quer dizer, a gente continuamos a ver sobre temas mais antigos para essa lógica de argumentação. E, portanto, essa inconclusividade, esses resultados inconclusivos na investigação, e a gente, lá está, acrescenta mais uma coisinha para analisar, a tentar resolver o problema. Normalmente, quando você faz um paper que o incremental é tentar resolver a confusão dos resultados que existem, você traz também outra contribuição. Você traz uma contribuição teórica, você traz também alguma coisa, uma questão teórica e metodológica. E metodológica também, você vou aplicar isso outro método mais sofisticado. Então, mas são oportunidades, né? Bacana. Tem uma outra questão aqui bem interessante do Rodrigo, grande Rodrigo, um abraço. Quais fatores considerar numa publicação internacional ao justificar a escolha de empresas no contexto brasileiro? Né? Acho que a gente pode até expandir, né? Contexto brasileiro, contexto latino-americano, contexto emergente. Como é que a gente pode trabalhar com uma justificativa para trabalhar com essas empresas? Vai lá, Ronaldão. Vai você. Olha, é interessante, porque o meu primeiro paper no Gibbs foi um paper só de um país só, sobre o Brasil.
tá? A indústria automobilística do Brasil. Tá? Eu apanhei porque os revisores me mandando justificar por que a indústria automobilística e por que Brasil. Eu consegui. Tá? Mas, e publiquei lá em 2007. Mas o grande problema é que existe uma inversão de valores. Às vezes as pessoas começam a escrever e dando ênfase que o Brasil é a coisa mais importante. Não é. Você tem que primeiro estabelecer. Por isso que não pode botar no tópico o case do Brasil, porque isso não é relevante. Você tem que colocar no tópico, você tem que ser uma contribuição teórica, o paper tem que estar sólido, relevante. Depois que você definiu todo o fenômeno, aí não tem problema. Você vai dizer, aquele fenômeno, ele pode ser generalizado. Aí você vai dizer o seguinte, não, agora é o seguinte, eu vou estudar o caso do Brasil para tentar mostrar, resolver essa questão de pesquisa desse fenômeno que pode ser generalizado. Mas e depois você vai botar na limitação que outros estudos devem ver outros países, mas você tem que justificar o Brasil. Por exemplo, um exemplo de como eu justifiquei o Brasil na época para estudar a indústria automobilística. O Brasil, na época, em 2001, era o único país que estava implementando modularização nas fábricas, porque não tinha problema de sindicato, e era o único país que tinha todas as montadoras do mundo operando no Brasil. Então, isso ficou interessante. Tá? Era bem claro. Hoje já não tem mais, Ford foi embora, já está diferente, já apareceram outros montadores, mas em 2001 era isso. Né? E os Estados Unidos tentou implementar a modularização, não conseguiu por causa dos sindicatos, muito forte, e aí tentaram na Europa, também não deu certo. No Brasil foi bem recebido, foi a fábrica de Resende, de Jundiaí, de Gravataí, as empresas Ford e Volkswagen e GM implantaram. Então isso aí deu um flavor, mas você não pode fazer o país ser a principal coisa. O país é um modo de como mostrar o fenômeno. Vai continuar sendo uma limitação, porque às vezes você não tem acesso, mas é por isso que a gente tem setor de limitação. Agora, quando você faz o país ser a principal motivo do paper, você se matou, deu um tiro no pé. Cara, ó, essa pergunta eu falei assim, cara, eu já consegui convencer a audiência internacional de jornal ABS3, hein, cara, que não é um jornal assim, que o Carnaval de Salvador era relevante para a administração. Você consegue, mas e aí, Não, mas como é que você consegue? Você fala assim, pô, eu tenho um insight que esse contexto aqui, isso aqui é reproduzido em outros lugares, aí você tem que... Como é que você empacota? Eu não vou falar do Carnaval de Salvador. Eu vou falar de como é que, por exemplo, no caso desse paper, que era... E aí vem as ideias. Como é que você tem ideia de pesquisa? Cara, eu gosto do Carnaval, assim... Sou doente pelo Carnaval, né? E toda vez que eu ia pro Carnaval, eu ficava olhando, cara, como é que o que não funciona o ano inteiro no Carnaval funciona? Eu vejo a polícia funcionar bem pra caramba no Carnaval. Eu vejo sincronia do serviço público, tudo bem funcionando. O que explica isso? Me pergunta assim de olhar... Até que um dia você começa a ter lente teórica e você começa a estudar aliança, Ronaldo. Você vê que é uma coisa de aliança, né? Você vê uma questão de aliança, né? Ó, ter competência complementar, ter um problema complexo, você junta, você tem que ter incentivo. Aí se empacota isso, e nesse caso eu empacotei para a área de administração pública, que é a literatura de aliança na administração pública, a governança colaborativa, e você fala, olha, isso aqui é um laboratório que serve para qualquer tipo de colaboração. E se for o caso aqui, esse contexto, é um contexto de, por exemplo, que tem não tem colaboração com o Covid agora? Exatamente. Porque eu lembro do Covid. Múltiplas agências com interesses conflitantes com uma finalidade específica. Sob essas circunstâncias funciona. No Brasil está dando tudo errado, né? O Brasil não está precisando nada da teoria, por isso que está dando errado. Tem 300 mil mortos aqui. Mas no Carnaval, por exemplo, você tem algumas condições lá presentes. E aí, para você colocar, isso você falou, cara, isso aqui é um negócio Large Civic Festival. O Large Civic Festival é um exemplo que serve para a administração pública, ou seja, você tem formas de justificar. Isso o Ronaldo pegou da indústria do motivo, é super tranquilo de falar isso aí. Isso é o revisor que é ignorante, ele que não fala um negócio desse. O Brasil, o parque automotivo do mundo, dos maiores do mundo na época, em termos de diversidade. Essa foi fácil para o Ronaldo. E estava testando um sistema novo de produção. Mas o importante, você falou um ponto certo, é como você vai mostrar depois que o que você fez no Brasil ou num país específico... generalizável. É generalizável. Aí, pronto. Você foca no fenômeno, tem um caso específico para testar de um país, e depois como é que aquilo que você achou, o resultado pode ser generalizável. Aí não tem problema, mas tem que mostrar muito bem mostrado. Né? Por isso que quando você bota lá o caso do Brasil, você está dizendo assim, o caso do Brasil é um único. Aí você já praticamente matou o teu paper, o cara já lê com má vontade. Já começa a ler com má vontade.
Em área que é mais descritiva, em economia, não é tão ruim isso, porque o cara está interessado numa coisa descritiva, ele está interessado lá, seja lá, o impacto do Bolsa Família. Ele quer saber ali se você inventou algum instrumento econométrico para identificar, e é ali o exemplo do Bolsa Família no Brasil. Mas para a gente que quer fazer teoria, tem muito mais para com teoria, para isso, eu tiro no pé. Vai para aquele ponto primeiro do meu slide lá, The Whom, para quem que você vai escrever, né? Você está escrevendo para quem? Essa faz a diferença. Se você não entender para quem você está escrevendo, na economia funciona, na gente, em international business, quando você faz uma coisa de um país só, todo mundo já rejeita. Não pode ser um país só. Né? É difícil. Apesar de eu já ter publicado 2 DIPs com um país só, mas agora em 2019 eu publiquei um. E agora, 2 semanas atrás, tive outra 6. Mas é difícil fazer um país só. Não é fácil. É complicado. Mas tem um jeito de fazer, né? Mas o jeito principal é a ênfase no fenômeno e a generalização. Aí você pode trabalhar o país dentro. E agora acrescentando, eu acho usualmente difícil. Hein? Aqui o Sandro e o Ronaldo estão-vos aqui a dizer casos de sucesso que eles conseguiram. O Carnaval tem um elemento aqui sexy, não é? Da atração, não é? Mas usualmente é complicado. Quer dizer, eu diria assim, uma coisa um pouquinho diferente. Não é? Se as condições do Brasil, estas empresas brasileiras forem iguais a outros locais, difícil vender isso, muito difícil. É possível, tudo é argumentável, mas quer dizer, se as empresas brasileiras que eu uso forem iguais às espanholas ou outra coisa qualquer, ou chinesas e tal, provavelmente o revisor vai-vos pedir um alargamento da amostra. E, portanto, quer dizer, ficamos com aquelas especificidades, características específicas. Não é? Se houver características específicas ao Brasil e tal, que o tornam um melhor contexto, porque, na verdade, quer dizer, como contexto de estudo, a gente tem que escolher sempre o contexto que é mais indicado para testar as nossas hipóteses. Independentemente disso, eu concordo que isto é tudo uma questão de argumentar e conseguir contar uma história e convencer eu não diria o leitor, é o avaliador e o editor, não é? Mas, como regra, eu diria, se as empresas forem iguais, tem que ser uma amostra maior. Eu acho que isso é outro jeito de justificar, se tiver uma diferença muito grita. Por que o Brasil é diferente dos outros? Né? Aí também justifica. Mas, de qualquer maneira, você vai escrever o paper todinho, o título, a questão de pesquisa, tudo sem falar em Brasil. Você vai falar em Brasil quando você chega lá. Bom, agora eu vou testar esse modelo e, para isso, eu... Por um acaso é no Brasil. Por acaso é no Brasil. Aí você vai justificar. Mas é lá na página 15, na página 20. O cara vai ler 20 páginas sem saber que é do Brasil. E nesse ponto... Viu, Manuel? Eu acho o seguinte, você pode até ter as empresas brasileiras iguais, mas você, às vezes, você fez uma boa teoria e um método que comprova um mecanismo que, por um acaso, você testou no Brasil, mas se você tivesse sua base de dados espanhola, muito provavelmente o resultado ia ser o mesmo, passa. Por quê? Você mostrou que esse contexto não é uma jabuticaba, não é uma coisa única, isso é relativamente generalizável, porque, multinacionais atuando no Brasil em países emergentes, dão frame em países emergentes, legal. Sujeitas à interferência governamental e tal, isso é relativamente replicável no mundo. Mas, eu identifiquei um mecanismo aqui, teórico, sim, claro, que ninguém identificou. Claro, a teoria é o fundamental. A teoria é o fundamental. Muito bom. Eu vou trazer mais uma questão aqui para a gente. O nosso colega Eduardo Damião falou o seguinte: um desafio é identificar a lacuna a ser preenchida, mas parte-se do princípio que as teorias já existentes são verdadeiras. Não há espaço para publicar artigos que tentam derrubar teorias? Bom, primeiro que a gente não parte desse princípio, né? A gente não parte do princípio que é verdadeira. Aliás, se é verdadeira, não é ciência, aí é religião, né? A teoria tem que ser falseável, a teoria não pode ter como verdadeira porque aí vira dogma. Aí é dogma. Então, a gente parte do ser, né? Você pode tentar destruir uma teoria. Por exemplo, até tem várias pessoas que fizeram carreira tentando detonar Dynamic Capabilities e Resource-Based Theory, né? Mas você vai estar discutindo em comentários e réplicas com Jay Barney, com David Teese. Então, você tem que estar muito bem preparado. Eu não consigo um método desse para quem acabou de se formar. Quem acabou de se formar usa como teoria de base e tenta desenvolver a sua história. Lógico que você vai ficando mais conhecedor daquilo, você pode até questionar as ações. Então, mas não tem a premissa, não se parte do princípio, não se parte porque a teoria é verdadeira, não, porque por definição tem que ser falseável. O que você tem que fazer é falseável. Agora, se você quer derrubar, rapaz, tem que estar muito bem armado. Eu não aconselho você que sabe de derrubar, primeiro, porque a tua chance de você aqui estar brigando com o mundo e você sozinho aqui
descobrir uma coisa que nunca ninguém percebeu, ela é baixa, e aí o que eu sugiro é, olha, eu estou oferecendo uma nova perspectiva para essa teoria, as teorias existentes não levavam em consideração tais coisas. Quando a gente leva em consideração tais coisas, essa teoria deixa de ter o efeito. É a forma como você dialoga. Você chegar querendo refutar tá errado... Deixa eu dar um exemplo assim, bem grotesco, assim, bem simplista, tá? O Michael Porter, nos anos 70, praticamente baseado na Industrial Organization, ele disse que o que interessava para a empresa ser bem-sucedida era que ela tivesse uma indústria que permitia isso, né? Se a indústria tivesse as condições para ela ser bem-sucedida, a empresa seria bem-sucedida. Nos anos 70. Tá? Depois, nos anos 80, 90, o Barney disse que não. Isso, o que interessava mesmo era como manusear os recursos da empresa, como ter os recursos únicos e não fazer parte da teoria do recurso. Eles passaram 10 anos, um detonando o outro. Aí depois entraram num acordo e se entendem. Né? E todo mundo se entende. Os dois são importantes. Mas você, quando você tentar questionar uma teoria do Jay Barney, ele vai replicar. Pode até depois de 10 anos, 5 anos, ele está convencido que você está certo. Mas antes ele vai defender a ideia dele. E ele está fazendo isso há 20 anos, 30 anos, 40 anos, sei lá. Então não é tão simples, principalmente para quem começa a carreira. Eu aconselho isso o cara já no meio de carreira para o final. E aquela você vai derrubar, puta, é complicado você derrubar, né? Porque você identificou você vai modificar, você né? testou, tem que modificar. É aquela história, isso aí o Coase falava, né? Que uma boa teoria você tem que build on and modify on. Então você constrói sobre e modifica sobre. Então, nos anos 90 tiveram vários papers sobre Modified Transaction Cost Theory. Transaction Cost Theory dos anos 70 do prêmio Nobel, da Williamson, né? Oliver Williamson. Mas ficou ali em vaga durante muito tempo. Mas nos anos 90, na academia de estratégia e principalmente de management, teve vários papers sobre Modified Transaction. As pessoas questionavam os assumptions e modificavam, né? Mas tem sempre a discussão. Aí começa os jornais, começa a publicar a sua réplica, aí fica aquela discussão, né? Bate-papo. Né? Então, assim, é um risco. Né? Eu acho que o caminho mais seguro de uma pessoa começar uma carreira é entender o que está sendo feito, identificar uma lacuna, um gapzinho incremental que ele possa fazer uma contribuição e aí trabalhar naquilo. E desenvolver parcerias e colaboração com outras pessoas, até porque, veja bem, hoje todo mundo sabe quem é o Sandro na academia de estratégia, mas há, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, ninguém sabia quem era ele. Ele começou a andar, fazer parceria com a Rita McGugan, com várias pessoas. Hoje todo mundo sabe quem é o Sandro Cabral. Então, quando ele manda um paper hoje para o Journal, é o Sandro, todo mundo sabe. Né? Quando vai continuar tendo que ter qualidade, continua. Mas você já começa a evitar o teu desk rejection, né? Porque as pessoas já, não, Sandro, eu sei, é capaz, já publicou na SMJ. Você começa, pelo menos, a ser mandado para os revisores e já tem uma chance maior. Isso é uma coisa, pessoal, que é o seguinte, é verdade, se torna conhecido, mas, aquela história, pessoal, quando você começa a voar um pouquinho mais alto, a bateria antiaérea que não te identificar para se identificar. Então, você passa até as pessoas de respeito e o cara quer destruir. E, muitas vezes, a área de administração, a economia é muito pior, porque a economia não é blind, a economia é aberto, né? A economia é single blind, você não sabe quem é o cara, mas o cara que sabe quem é você. Mas a administração que é double blind, no final, bicho, você já apresentou tudo no Congresso, o cara vai dar um Google, ele vai saber que é você. Se ele não gostar de você, se não for profissional, você ser conhecido, eventualmente, pode ser um problema. Por outro lado... Mas eu acho que facilita o desk rejection. Viu? Não, total. E até porque é o seguinte, você tem um negócio que é reputação acumulada, o editor do journal, se você é conhecido, e se você colabora com aquele journal, por exemplo, o SMJ, cara, eu publiquei lá, já sou revisor, sou do board do SMJ, eu reviso lá 6 papers por ano. Se o meu paper estiver muito ruim, ele vai ser desk rejected. Mas eu tenho uma reputação, eu não vou mandar o paper muito ruim para lá. Não vou mandar, eu sei qual que é a barra para poder passar. Para passar do desk reject. Aí volta do revisor. Se aquele editor é o cara que ele conhece, fala que ele se colaborou, eu não vou, no mínimo ele não vai ser escroto na carta dele. Ele vai até lhe rejeitar, mas ele vai ser cuidadoso, vai lhe apontar, ele vai gastar um tempo no seu paper, lhe apontando caminhos para melhorar. No mínimo isso. No mínimo isso. E isso o quê? É reputação. Como é que você constrói a reputação? Trabalhando. Outra coisa que funciona também, você tem 3 revisores no seu journal, né? Por exemplo, esse DIPS que eu acabei de ter aceito, teve um revisor que a gente nunca resolveu o problema do revisor. No final, na terceiro round, o editor já tinha sanado 100% 2 revisores, o editor
leu o paper, fez uns comentários do que ele queria que a gente fizesse e disse, olha, resolva isso, eu não vou mais mandar de volta para os revisores, e aceitou. Então, o cara, quando está 2-1, o editor entra e fica 3-1, né? Quando você começa a ter diversão, se tiver um revisor que não vê, se você é um cara desconhecido, pode ser que o cara não queira publicar você pode ser rejeitado, né? Nem todo, eu já tive, no começo da minha carreira, eu tive paper rejeitado, hoje eu convenci 2 revisores, mas teve um que eu nunca convenci e foi rejeitado no Journal of Management. E hoje não seria, porque hoje eu já tenho, no começo nem sabia quem eu era, né? Hoje eu acho que se eu tiver 2-1, eu passo, né? A não ser que o cara tenha raiva de mim, porque o cara pode te conhecer, mas pode ter raiva de você também, mas pode te conhecer e gostar de você, né? Mas pelo menos eu não considero que eu tenho inimigos, não, né? Mas é interessante isso aí, mas isso você vai adquirindo, fazendo parceria, indo para as conferências, colaborando com outras pessoas, né? Você vai criando o seu network, né? E o processo de blind review, pessoal, é muito randômico. É muito. Você tem a questão componente de sorte também. Por quê? Dependendo, na mão de você caiu o paper. A gente teve um paper rejeitado agora na Research Policy. O paper, cara, legal pra caramba. Eu uso um QCA para doença negligenciada, uma base que eu fiz na mão da Fiocruz. Isso eu fiz na mão a base. 40 bagarra o paper. Lázaro, Sérgio Lazzarini também, outros dois. O paper é bacana. Foi rejeitado no Research Policy e por quê? Caiu na mão de um cara de econometria, que o cara queria achar a causalidade, a gente está usando o QCA. E o cara não tinha entendido. Aí, qual foi o problema? A editora não leu o paper direito e mandou pro cara errado. Paciência, aí já foi rejeitado, acontece. Mas aí é melhor desistir logo. Quando você recebe o review, viu que tá no editor errado, é melhor sair. Não, mas a gente arriscou, mandou para lá, achando que a melhor alta, o editor, mandou para um cara que era de econometria. E o cara destruiu, e ela, ao invés de mandar para um outro que conhecesse do método, bacana, vamos pegar agora, vamos ver o que tem de relevante, das poucas que foi de relevante, e vai lá para a SMJ. E vamos nessa. O meu paper que eu achava que era o melhor quando eu terminei minha tese foi publicado agora ano passado. Era o melhor paper que eu achava que eu tinha, foi rejeitado, foi rejeitado no Journal of Management, aí eu desisti dele e abandonei, né? Aí, quando foi recentemente, coletamos mais dados e acabamos publicando. 2020, depois de muitos anos. Mas passou assim, uns 15 anos para mim voltar a ter coragem de olhar o paper de novo. Aí teve que revisar toda a literatura, mas ficou só a ideia central, mas a literatura toda nova, dados novos, tudo novo, né? Mudar tudo. Mas aí tinha um aluno de doutorado que estava a fim de fazer esse trabalho. Olha, temos mais uma pergunta aqui. A Rosa Almeida, ela perguntou, sem contar a carga horária em sala de aula, como encontrar tempo para se dedicar à escrita? Tudo é sobre incentivos, Rosa. Tudo é sobre incentivos. Porque é o seguinte, eu sou professor de Universidade Federal, estou um pouco fora, mas quando você está em federais, você pode publicar que nem um supra-sumo. Você vai publicar pra caramba. Você vai dar a mesma carga do teu colega que não faz nada. Então é questão de injustiça. E outro emprego. E ainda esse cara vai ganhar mais que você, porque o tempo que você está publicando, esse cara evidentemente está dando consultoria, dando aula, assim, ou fazendo coisa por fora. E por isso é questão de incentivo. A única forma é motivação intrínseca mesmo, a depender do contexto. Se você esteja no lugar que ele trabalha, justamente, são poucos lugares no Brasil, eu só estou no lugar que reconhece isso, né, que tua carga horária é montada de acordo com o seu potencial de publicação, e obviamente sou cobrado, porque se eu parar de publicar em alto nível, eu vou aumentar minha carga horária. Mas enquanto você está no dilema, e acho que todos nós já passamos por isso, todos estão aqui que passaram por isso, de você ter que dar aula pra caramba e ter que manter. Então você tem que achar motivação intrínseca para arrumar tempo. E aí, se seu tempo é escasso, não perca tempo com aquilo que não importa, né? Então, teu tempo é escasso, você vai perder tempo fazendo... Você quer perder tempo fazendo 10 nacionais? Beleza, você vai responder esse incentivo, você não vai ter um internacional legal, porque é essa proporção de dedicação. Então, você achar motivação intrínseca para gerenciar seu tempo para poder fazer isso. Mas eu acho que eu reconheço, é super difícil fazer isso num contexto que o sujeito dá 12 horas por semana, que é insano. O que vai acontecer, você vai dar 12 horas ruins de aula. Teus alunos vão ser prejudicados, sua aula vai ser ruim. Mas é um dilema. Olha, eu realmente nunca consegui entender por que alguém vira professor de uma federal. O Sandro, como é professor de federal, deve entender, né? Porque o cara ganha pouco. E o único jeito de ganhar bem lá é fazendo um monte de coisa por fora. Ou seja, você é contratado com uma dedicação exclusiva,
Mas para ganhar dinheiro e para pagar as contas, você tem que fazer 1000 coisas por fora. Aí vai publicar quando, né? Então, eu nunca entendi a motivação de que as pessoas fazem um concurso para federal. Mas eu estou fora do Brasil há 30 anos, né? Mas quando eu converso com meus colegas de federal, eu digo, mas por que você está aí para ganhar esse tantinho de nada? Não, mas aí eu tenho isso aqui, que é a minha aposentadoria, e depois eu faço isso. Aí o cara, você quer fazer pesquisa ainda, publicar internacional? Não, se é isso aí que você escolheu, você vai ficar fazendo a vida tem outros motivadores, meu amigo. Tem a questão de paixão pelo lugar, dos seus colegas, fazer a diferença. Eu fiz concurso público com 18 anos, passei em primeiro lugar para o Banco do Nordeste do Brasil, né? Passei 13 anos no Banco do Nordeste do Brasil. Desses 13 anos, 12 anos foi criando coragem para sair, porque todo mundo dizia que eu tinha aposentadoria para o resto da vida. Eu já estaria aposentado com 44 anos, né? 48 anos eu estaria aposentado, hoje eu estou com 58. Né? Eu estaria aposentado há 10 anos no Brasil se tivesse ficado lá, né? Ganhando um tiquinho de nada. Mas é aquele emprego que era garantido, federal, e ficava lá no Banco do Nordeste, né? Fazendo outra, cheguei lá no primeiro, eu comecei a trabalhar demais, todo mundo para, isso aí leva 5 dias para fazer. Pode fazer muito rápido, não. Vai pegar mal para os outros aqui, deve ficar tomando cafezinho, fumando, fazendo nada lá, né? Aí primeiro ano eu comecei a querer sair, levei 13 anos para ter coragem de sair. Né? Graças a Deus consegui sair. Não me arrependo de ter saído, mas estaria aposentado aos 48 anos lá. Esta coisa do tempo é complicadíssima. O modelo brasileiro, ele faz os melhores mentes irem para os concursos públicos, né? É que eu não consigo entender. Aqui, concurso público nos Estados Unidos é para as pessoas medíocres. Nenhuma pessoa inteligente que tira boa nota na faculdade nem se presta a ir para o concurso público. Concurso público é para os medíocres, né? No Brasil, não. Os mais inteligentes vão para o BNDES, para a Petrobras, e aí entram lá e ficam lá naquele empreguinho. É tudo uma questão de incentivos, Ronaldo. Você paga. Você vai passar no concurso da Universidade Federal aqui, sei lá, o salário inicial deve ser 10, 11 mil reais. O cara estudar para ser analista do TCU vai ganhar 15 na largada. Você tem um aluno seu de graduação, acabou de se formar, está ganhando mais que você que é professor doutor. É a questão dos incentivos setados de forma errada. Tem os aumentos automáticos, né? Trabalhando ou não trabalhando, o cara não é por mérito, ele vai tendo aumento. Eu sou funcionário público aqui, eu sou funcionário do estado da Flórida, né? Mas as minhas promoções, o meu salário é todo baseado em mérito. Não tem promoção automática, não tem nada automático. Eu tenho que ganhar, tanto que cada professor tem um salário diferente. De acordo com o mérito. Ano passado eu ganhei 10% de aumento por mérito. A Jean chegou e falou, não, tá aqui, 10%. É tudo mérito. Apesar de ser público e sou funcionário estadual. É mérito total. Não tem... Tanto que tem professor que ganha 1/3 do que eu ganho, mas não publica há 20 anos. O problema é a escolha que você faz. Né? Manuel, ia falar alguma coisa? Já disseram, eu acho que o tempo aparece. Se o incentivo, se a pessoa quiser mesmo, se o incentivo tiver, o tempo aparece. E a vida os dias têm 20. Se uma pessoa quiser mesmo, tiver um objetivo, o tempo vai aparecer ao fim de semana, depois das horas de trabalho, nas férias. Eu acho que aí, Manuel, tem motivação extrínseca ser remunerado, tem mas que ser, um ótimo de motivação intrínseca. Eu acho que a motivação é própria, não é extrínseca. Não é motivação intrínseca mesmo. E aí eu vou citar um conterrâneo de Ronaldo, que é um dos meus maiores ídolos. Eu ia falar nele agora. Eu ia falar do Belchior, porra. Não, um pouquinho maior, Rodrigo, que é o Belchior. Uma vez eu fui no show de Belchior, estudante, assim, né? Daí eu vi o Belchior dando, sou fãzaço desde menino, assim. E aí ele tocando, assim, e ele falou assim, e ele feliz de estar tocando no palco, né? Ele falou assim, porra, pessoal, que prazer eu tenho de fazer aqui. Eu podia fazer isso de graça, e me pagam para isso. Poxa, eu sou abençoado. Eu fico aquilo na cabeça e falei, cara, eu quero fazer alguma coisa na vida que eu tenha a sensação que eu poderia fazer isso de graça. Quando eu estou escrevendo, estou trabalhando, pesquisando, eu tenho exatamente essa sensação. Eu estou escrevendo e, cara, estou de madrugada, virando, final de semana, tudo. Mas, é tão legal aqui, porque eu me sinto motivado com aquilo. Eu falo, cara, podia fazer isso de graça. E me pagam para fazer isso. Eu acho que todo mundo na vida tem uma questão de propósito. É como eu consigo justificar porque que tem pessoas assim, que estão não com dinheiro, eventualmente, fazendo. Então, eu acho, sei lá, muito de questão de vida. Você faz aquilo que você gosta, faz bem, o dinheiro vai vir. O dinheiro que você precisa vai vir. Eu ia falar, não do Belchior, que é tão famoso, eu ia falar do colega nosso, o Rodrigo Bandeira de Mello, que é lá do Ceará também, que hoje está em Boston, né?
E o Rodrigo, quando eu conheci ele passou acho que uns 5 anos tentando vir para os Estados Unidos, tentando. Mas eu acho que é importante você ter um gol, você tem um objetivo lá na frente e não desiste. Né? Você não desiste, você fica naquele. Então, eu disse, hoje o Rodrigo está bem, está em Boston, tá. E as pessoas têm um objetivo. Ele podia ter simplesmente se acomodado lá onde ele estava na EAS e ficado lá, estava muito bem lá, ia ter o salário dele pro resto da vida, ia ficar lá tranquilo, dando as aulinhas dele, mas ele resolveu mudar a vida e aventurar. Né? Então você tem um gol. Se você escolhe ser professor de uma federal, ganhar aquele salário, esperar os seus 25, 30 anos para se aposentar e viver aquela vida e fazer o que tem que ser feito ali, o mínimo para poder ganhar aquilo, ótimo. Né? Se o teu gol é usar a Universidade Federal como uma base só para pagar as contas e ganhar dinheiro por fora fazendo consultoria, né? Como eu já vi vários professores fazendo, que eu acho até antiético, porque o cara usa os recursos da Federal, mas botou tudo no bolso dele. Né? Mas aí é questão de cada pessoa. Ou então você diz, não, eu estou aqui na Federal hoje, mas o meu método mesmo é daqui a 5, 6 anos ter publicado internacional, ir para o mercado de trabalho internacional, ou ir trabalhar no INSPE, ou ir trabalhar numa universidade que valorize a pesquisa. Então, deixa ter um gol, né? Se você tiver esse gol e esse objetivo, você vai fazer o seu tempo. Você vai dar um jeito, nem que seja de 2 às 3 da manhã, mas você vai dar um jeito. Aliás, um abraço pro Rodrigo aí, grande amigo também, também dividi muito quarto com ele em conferência, Rodrigo é amigão também, Rodrigo, mas eu gosto, o Belchior me inspirou mais do que você, Rodrigo. Você me inspira, Rodrigo, mas o Belchior me inspirou mais. O Rodrigo é parceiraço, gente boa. É que realisticamente neste assunto, primeiro, esta motivação intrínseca de cada um é uma coisa complicada, por um lado. Por outro lado, nem toda a gente queira para o estrangeiro, onde as publicações são valorizadas, não é? De modo que, muitas vezes, há outras coisas que as pessoas privilegiam exatamente porque não... Mas lá está, não há realmente um objetivo, um interesse forte. Não é? E por isso é que é mais difícil. Mas muitas vezes, para quem quer, não há férias, não há fins de semana, não é? Preciso de dedicação, não é? Quando eu disse que ia pedir demissão do Banco do Nordeste e ir embora para os Estados Unidos com a mão na frente e outra atrás, eu tive várias pessoas que disseram que eu era louco. Você é doido, você é louco, largar um emprego garantido, um emprego bom, garantido, e vai embora para os Estados Unidos, vim para cá com comi um pouco de diabo amassou os primeiros 10 anos aqui, não tinha dinheiro para nada, uma bolsa de vagabundo. Eu era gerente de supply chain da Dupont, aqui no Pó de Camaceira, eu sou engenheiro, né? E aí eu tinha feito mestrado, eu pedi demissão, né? E, pô, da família é louco, né? Você é louco, vai largar emprego, gestor, Aí eu larguei fazer doutorado na UFBA, né? Aí me perguntaram uma vez, mas aí você tá feliz? Eu falei, como nunca? E como é que você sabe que você tá feliz? Cara, eu tenho uma próxima pra mim que é matadora. Domingo à noite, quando toca a música do Fantástico, eu não entro em depressão, meu amigo. Eu fico, que legal, amanhã eu vou dar aula, amanhã... então faz o que você tá feliz, O Ronaldo foi para os Estados Unidos, largou. Busca a felicidade. Onde a felicidade tá, vai lá. Tá publicando, dando aula. Acho que é um pouco isso mesmo. Olha, a gente está se encaminhando agora para o final dessa nossa live. Eu queria perguntar, né, para vocês, né, meio que resumindo algumas das questões que a gente teve aqui, né, se vocês fossem dizer alguma coisa para o pessoal que está ali fazendo doutorado agora, terminando seu doutorado, né, sobre por que talvez eles deveriam procurar uma... né, publicação de um maior impacto, né, o que eles deveriam fazer um pouco da vida, talvez, uma coisa mais filosófica. Né, o que vocês diriam, assim? Bom, eu acho que, primeiro que você vai publicar, cara, não é o caminho, acho que não. Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você. Você está na academia para você fazer a diferença, ter uma contribuição que seja significativa, isso vai dar trabalho. Isso vai dar trabalho, saiba disso. Se esse é o caminho que você escolhe, saiba que vai dar trabalho, porque você chegar lá no topo da cadeia alimentar e é um nível de esforço muito absurdo. Então você tem que estar preparado para fazer esforço. E aí significa você identificar o melhor treino para isso, que ele chegue para isso. E não se esquecer que tem um elemento reputacional muito forte. Se o teu sinal é de uma pessoa que não está dando o máximo de esforço possível ali, não espere que a outra parte vai carregar você no colo, mas não vai mesmo. Não vai. Então é muito a questão do sinal que você manda, né? Então, buscou o melhor treino possível, a melhor formação possível, as melhores parcerias. Eu sempre falo isso, de vez em quando sempre aparece um outro na vida assim, eu
do jeito um pouco mais duro, falou, cara, para ganhar abraço tem que fazer gol, né, cara? Tu não faz gol e quer abraço? Trabalho primeiro. Então, trabalho duro. Meu conselho é o seguinte, acho que a pessoa quando começa um doutorado, se for um doutorado exigente, de qualidade, no primeiro ano ela vai saber se dá para aquilo ou não. Então, não adianta ficar forçando a barra, né? Então, se sentir que o buraco é mais embaixo, é melhor procurar outra coisa, porque, como o Sandro falou, vai ter que ter muito suor e ralação, não vai vir muita transpiração. Antes de você conseguir alguma coisa, eu me formei aqui, essa é a minha segunda carreira, né? Como eu disse, fui 13 anos no Banco do Nordeste, sou engenheiro também, tive uma empresa de engenharia, e aos 37 anos eu resolvi largar tudo no Brasil, com um filho de 2 anos, eu e minha mulher viemos para cá. Vendi os 2 carros, cheguei aqui com $30 mil, né? Terminei o doutorado devendo 35 no cartão de crédito e devendo uns 50 mil a amigos, né? 10 a um, 5 a outro, tudo. E comecei do zero, não, comecei do negativo, né? E no Brasil eu tinha emprego, tinha apartamento, tinha carro, era da Sociedade de Fortaleza, né? Vivia super bem. Então todo mundo dizia que eu era louco, aos 37 anos, né? E me formei aos 43. Então eu estou formado, estou com 58, então tenho 16 anos, né? Nesses 16 anos foi uma trajetória onde os primeiros 10 anos eu diria que foi só ralação. Ralação sim, mas ralação gostando, né? A gente tem prazer, a gente rala, mas tem prazer. Né? Quando acontece, leva 4 rejeições, aí uma dá certo, aí você vai torcer, mas você fazia o que eu gostava, eu não estou brincando, era 60, 70 horas por semana trabalhando. Hoje eu sou professor catedrático, tenho titularidade, tenho chair, e hoje eu tenho quase uma equipe trabalhando para mim, eu tenho alunos de doutorado, eu tenho assistente, eu tenho verba para pesquisa, então hoje eu trabalho menos. Né? Não que a qualidade seja pior, mas hoje eu consigo ter uma semana de 40 horas. Hoje, de uns 3 ou 4 anos para cá, eu comecei a ter fim de semana. Eu não trabalho mais fim de semana, nem sábado, nem domingo, me recuso. Se tiver alguma coisa para fazer sábado e domingo, eu digo segunda. Né? Sábado e domingo, para mim, hoje é minha. Eu vou para a praia, vou surfar, vou andar de kite, vou fazer o que quiser. Né? Mas esse luxo foi uma coisa que me custou quase 30 anos para conseguir. Né? E no começo eu cansei de trabalhar sábado, domingo, até 2 horas da manhã, porque tem um paper, uma revisão. Hoje não, se tiver alguma coisa para fazer no fim de semana, ou é meu coautor, ou é meu aluno que faz. Eu não faço, então eu espero até segunda. Né? Porque eu não tenho mais deadline, eu não tenho mais prazo. Graças a Deus, eu não tenho prazo mais. Para mim não tem prazo. Né? Se eu não publicar esse mês, eu publico mês que vem. Se eu não publicar mês que vem, eu publico no outro mês. Não vai fazer diferença nenhuma para mim. Né? Mas para chegar nesse ponto demorou muito, não é fácil. Então você precisa. Mas eu sempre tive uma coisa focada. Eu sempre soube o que eu queria, desde o dia 1 que eu entrei no doutorado, e hoje eu estou lá onde eu disse que eu ia chegar. Né? Mas demorou muito. Eu estou exatamente onde eu planejei chegar, demorou 16 anos, mas estou lá. Estou no lugar que eu planejei. É até estranho, porque agora eu estou aqui agora. Né? Minha mulher fica, você não tem mais ambição? Não tenho, vou procurar alguma ambição, mas eu já estou onde eu quero. Interessante, eu também gosto de ouvir aqui o Sandro e o Ronaldo sobre isto, mas eu tenho, e vejo aqui uns comentários a falar que o que interessa é ser feliz. E eu também concordo com isso, o que interessa é ser feliz. Ser saúde, ser feliz e tal, essas coisas todas. Mas veja, a pergunta aqui do Christian, penso que tem a ver com isto. Pessoas que fazem o doutorado, vão dar umas aulas, seja uma instituição pública ou privada, e pensam em fazer investigação. Se não pensam em fazer investigação, pronto, é o que é. Seja público, seja privado, é o que é. Se pensam fazer pesquisa ou investigação, saibam o seguinte, do ponto de vista financeiro, é altamente recompensador. Os salários são... É que a gente fica preso à coisinha brasileira, ao salairinho, não é? E portanto, os salários são muito superiores. Mesmo no Brasil há diferenças significativas em termos salariais, em termos de prémios por publicação, essas coisas todas. Pronto, ou conseguir uma carreira internacional, como fez o Rodrigo, como fez o Ronaldo, como fez muitos outros, não é? Onde os salários são substancialmente diferentes. Nós não vamos perguntar ao Ronaldo quanto é que ganha um professor titular nos Estados Unidos. Eu te digo, porque está na internet. De 250 a 330 mil dólares. Na minha faculdade, 250 a 330 mil dólares por 9 meses de contrato.
O que é um bocadinho mais do que eu posso dizer porque está lá, se entrar no site você vai ver, é público, nós temos uma lei de transparência da Ford, os salários são publicados. Hoje em dia, esses 250 mil dá um câmbio de 5,5, não é? Ou por aí, ou 6, mas uma coisa assim. Aí você tem, são 9 meses, né? Se você der aula no verão, você ganha mais 12,5% para dar uma cadeira no verão. Né? E aí você tem uma aula extra, ganha mais 14 mil, então tem os extras, né? Ou seja, podemos arredondar isto para 300 mil, pronto, vá, um valor acima, $300 mil. Não é? Portanto, é uma diferença grande. E com esse dinheiro, depois pode-se também ser feliz. Não é? A felicidade da realização pessoal e tal, aquela reputação, eu penso o seguinte, de qualquer forma, quer dizer, se pensam fazer pesquisa, vale a pena o esforço adicional que o Sandro e o Ronaldo falaram para coisas no top. E depois, quando a carreira estiver estabelecida, já custa muito menos, só custa mais no início, à medida que a coisa vai custar menos. Portanto, eu acho que vale a pena o esforço. O problema da gente aqui são os economistas, que são mais inteligentes, se acham mais inteligentes que a gente, né? E aumentam imenso. Ganham um terço do que a gente ganha. Os economistas ficam revoltados. É isso que eu falo para os alunos lá do pessoal lá no ISP, quando eu falo assim, cara, você quer ganhar dinheiro, vem aqui, trabalha com a gente, vocês vão ganhar dinheiro, cara. Eu pego os economistas bons, bem treinadinhos e converto para management. Mas sabe o que acontece aqui? Vou dizer por que as escolas de business aqui pagam bem. É um custo de oportunidade, né? A pessoa que tem capacidade para ser um acadêmico de ponta, produtivo, também teria capacidade de trabalhar no mercado financeiro ou na consultoria. E para você ter ideia, meu filho se formou na Colômbia há uns 2, 3 anos atrás, e um amigo dele que se formou com ele tem 25 anos da idade do meu filho, trabalha no Venture Capital, ganha $560 mil por ano aqui, trabalhando para o Venture Capital com 26 anos. Isso não vai acontecer nunca. O cara, para fazer o doutorado, vai estar com 30 e poucos anos, e o salário inicial dele vai ser 120, 150, né? Então, o custo de oportunidade... Então, o cara, quando vem para a academia, se ele for competente e tiver capacidade, ele vem porque ele quer. É porque ele gosta, não é por dinheiro. Né? Porque por dinheiro, se ele for inteligente e tiver capacidade de fazer doutorado, ele vai para o Venture Capital, os bancos de investimento, e vai ganhar em 4, 50, 500, $600 mil por ano. Então, é um custo de oportunidade. Então, as universidades, para atrair, tem que pagar bem. Né? E eu sou da área de international business. O pessoal de contabilidade e finanças ainda ganha mais ainda, são salários maiores ainda, né? Eu penso que isso acontece em todo lado, não é? Mas o que eu queria com aquela coisa era só comparar, não é? Nos Estados Unidos, 1.700.000 é o salário, em reais, claro, não é? Portanto, quer dizer, a felicidade também, isso também vai um dia ajudar a felicidade. Mas o que eu acho realmente, uma pessoa tem que estar feliz, satisfeito, contente, gostar do que faz, porque senão também é um sacrifício gigantesco, não é? O sacrifício já existe, passa a ser gigantesco. Dos meus colegas aqui, eu não conheço ninguém que está na academia por dinheiro. A gente ganha bem, ninguém reclama, está bem de vida, mas ninguém entrou pelo salário, né? Entrou porque gostava. Muito bem. Olha, e com isso, né, a gente está chegando ao fim, né, da nossa live, estamos chegando aí perto de 2 horas, né, de live. Olha, eu queria agradecer imensamente a participação, né, dos professores, professor Ronaldo, professor Sandro, professor Manuel, né, e também ao professor Fernando Serra, que foi um dos idealizadores, né, nosso coordenador da divisão ESO, né, que foi um dos idealizadores dessa live. Olha, muito obrigado, né, acho que com essas contribuições e essa discussão que a gente teve aqui, a gente consegue entender um pouco melhor como é que é esse mundo e talvez incentivar alguns, né, jovens pesquisadores a tentar dar esse passo um pouquinho maior, não é mesmo? Obrigado, Cristian. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado, Cristian. Espero que essa live aí tenha ajudado aí algumas pessoas, como você falou, né, Cristian, que estão começando o doutorado, durante o doutorado, e até professores que acabaram de se formar, né, decidiu o que querem fazer e como querem fazer, né. E eu acho que na academia, qualquer pessoa, acho que nenhum de nós aqui, eu pelo menos tem sempre gente procurando a gente, pedindo conselho e orientação, a gente sempre está disposto a dar, né? Ninguém esconde. Aqui é engraçado, acho que não conheço ninguém que fica escondendo como é que faz as coisas. É diferente do mundo real, onde as pessoas estão sempre escondendo o pulo do gato. Aqui não, aqui todo mundo faz questão de dar o pulo do gato, né? A questão é se você quer saber ou não, mas eu nunca escondi nada de ninguém, nem de aluno, nem de ninguém. Muito legal, bem. Gente. Obrigado, Cristian. Obrigado, um prazer. Prazer vê-lo, Manuel. E obrigado depois me manda essa foto aí, Manuel.
Epá, vou digitalizar, pá. Tu eras novinho, pá, novinho ainda. Novinho. E eu também ainda com cabelo, aliás. Aqui. Isso deve ter sido faz tempo. Um abraço a todos. Um sócio doutoral em, sei lá, 2001, 2002, sei lá. Por aí. Gente, obrigado aí por tudo. Obrigado, um abraço a todos. Prazer te ver. Dá um abraço na galera aí. E um abraço Espero a todos. poder falar com vocês em breve. A todos aí também em casa, né? E fiquem bem. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.